Olá pessoal, estamos aqui com mais um Sábado Sem Legenda. Eu sou Camila Henriques, estou aqui com os meus amigos Diego Calha, Vincent Cessering. Digam oi, meninos. Oi, Camila. E aí, gente? Pensei que vocês fossem fazer que nem a Larissa Padrão, falar oi, meninas. Oi, meninas. E hoje estamos aqui com mais um convidado, mais uma semana com convidados. E a gente está com um convidado ilustre, muito conhecido pelas suas estrelas no Letterboxd, que ele dá para os filmes, assim, tem que merecer muito. Que é o Pedro Straza. Oi, Pedro. Tudo bem, gente. Inclusive fui chamado com as estrelas, aparentemente. Dizem boatos aí, mas vamos ver o que acontece. Foi um prazer estar aqui. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais. Gilberto Barro! Rede Manchete. Sábado Sem Legenda. Sam e Molly, um casal que tem a felicidade destruída pela inveja e pela ambição. E agora ele vai tentar de tudo para tocá-la mais uma vez. Com Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, este é Ghost, do outro lado da vida. Ghost, do outro lado da vida. Bom, então hoje a gente vai falar de um filme que é meio que temático, né? Já que a gente está no fim de semana do Dia dos Namorados. Se você está ouvindo esse podcast quando ele está saindo, né? Que é dia 11 de junho. Mas depois também vale, porque esse filme é um clássico atemporal. Clássico atemporal é meio redundância, mas enfim. Ou não, enfim. Primeiro eu queria então falar assim, esse é um filme que todo mundo já viu 1000 vezes, pelo menos as cenas clássicas, né? A gente cresce com esse filme. Eu, por exemplo, nem lembro a primeira vez que eu assisti, porque ele sempre teve assim na TV passando de alguma forma, né? Eu queria perguntar então do Pedro, assim, qual é a primeira memória que você tem assim do Ghost? Cara, interessante, porque a gente lembra mais da música, né? Eu até tava pensando aqui que é engraçado que a gente confunde a música desse filme com a música do Dirty Dancing, né? É meio... Não é nem porque, tipo, são filmes completamente diferentes, né? E músicas completamente diferentes, mas é o tom, sei lá, da voz, assim, mais tenor. Não é tenor também. É o mesmo cantor. Ah, faz sentido. Se for o mesmo cantor, é a mesma coisa. Então, cara, puxa a mesma memória, assim. Tanto que quando eu fui ver agora pra esse podcast, eu quase cantei já a música do Dirty Dancing no começo, né? Mas é isso, a música que vem à mente, o que vem à mente quando eu falo de Ghost, geralmente é o Oh My Love, que nem é original, né? Uma música só classicona mesmo, que eles reutilizaram. Até tomei um susto aqui agora, eu tava lendo a lista de canções do Oscar que foram indicadas aquele ano, nem tá listado. Mas é isso, assim, a minha memória de Ghost, do outro lado da vida, ela tá muito ligada a música, e aí eu demorei um pouco pra ver o filme, se eu não me engano, assim. A gente tava falando agora há pouco de, né, que vocês me chamaram aqui pra falar do filme e tudo mais. Mas você deu uma nota alta quando na primeira vez que logou, né? Mas acho que foi a primeira vez que eu vi o filme, de certa forma. Então foi 7 anos atrás ali, então 2015 mais ou menos, né? Só que demorou muito pra eu ver o filme, porque é isso. Ele é um filme que é tão falado, tão inscrito pra muita gente, que assim, né? É aquilo, né? É tão inscrito pra nossa geração, que cresceu com os pais falando sobre e tudo mais. Eu acho que é meio que um filme até esquecido, se for pra pensar, né? Então, ele é isso, assim. Foi um filme que eu demorei pra ver, assim, e foi um filme que eu gostei muito, né? Porque era uma época que eu tava vendo os filmes do Zucker, né? Que é o filme é dirigido pelo Jerry Zucker, né? Mas o Jerry Zucker também é um cara que é mais conhecido por Aperto Cintos, Piloto Sumiu, trabalhou com o David Zucker e o Phil Abrahams, né? E aí meio que os três têm carreiras distintas que vão se interlocutando, né? O Jerry Zucker depois ia fazer Todo Mundo em Pânico com o David, né? E, enfim, né? Então, os três estão no Winning Time, inclusive, né? Estão todos vivos ainda bem. Mas é isso, é um filme bizarro e acabou virando esse grande clássico da sessão da tarde, do Supercine. Ele virou... As exibições tornaram ele numa coisa meio folclórica, assim, né? Mas o filme em si, ele é... A memória pra mim é sempre a música, assim, né? E aí vem essa coisa da memória coletiva, que eu não sei se preservou tanto ao longo dos últimos anos agora. Enfim, eu acho que resumindo muito mal e porcamente a relação, acho que é essa, assim, pelo menos. Pô, então, eu lembro de Ghost. Ele é um filme que eu já vinha... O pessoal todo falava dele, né? Tipo, porque falava da música, como o Pedro falou. É um filme que a minha avó gosta muito. Então todo mundo falava de Ghost e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que teve uma vez que ele passou na sessão da tarde. E eu tava em casa nesse dia. E na época eu usava Orkut.
E eu descobri que ia passar esse filme na sessão da tarde pelo Orkut, né? Na época existia o Orkut ainda, muito tempo atrás, assim, eu era bem moleque. Eu tava na escola ainda, pô. E aí eu lembro que eu vi o filme, eu achei o filme sensacional, tal, não sei o quê, porque por causa da música, como o Pedro falou, o negócio do cara ser fantasma, o cara sai do corpo e começa a andar, e você não sabe que o cara é fantasma, você percebe, tem o Whoopi Goldberg, e eu adorava aquele Mudança de Hábito, é um filme que eu via direto também na Globo, assim, então eu adorava, então foram várias coisas que me pegaram. E eu achava a Demi Moore, até hoje acho, lindíssima, assim. Então eu fiquei, nossa, um filme com a Demi Moore, meu Deus, né? É a coisa, ela tá linda no filme. Então eu fiquei do filme falando, nossa, esse filme aí... Foi tipo quando eu vi o De Volta pro Futuro, porque quando eu vi o De Volta pro Futuro a primeira vez, era um filme que todo mundo já falava dele. Então eu conheci a fama dele. Aí quando eu vi ele na televisão, eu fiquei, nossa, agora eu entendo. Porque, não, minto. A primeira, eu lembro que eu vi De Volta pro Futuro na televisão, mas depois eu fui ver De Volta pro Futuro com a cabeça de alguém que tá percebendo que tá vendo alguma coisa, na internet que eu baixei o filme, assim, né? Ó, e crimes. E aí que eu fiquei com isso na cabeça, assim. Mas é um filme que, como o Pedro falou, tá nesse meu imaginário de filmes que a gente vê na sessão da tarde. Eu lembro, como sei lá, quando eu vi o Curtindo Vida Adoidado, também foi quando tava de férias de junho, e eu vi ele na sessão da tarde, porque o filme passou por lá, né? E eu já conheci a fama do filme, né? Então esse é um pouco esses filmes que precedem isso. E desde então, acho que eu tinha revisto uma vez, e depois eu nunca mais tinha visto, só agora, assim, né? E é um filme desses filmes que, tipo, ele fica marcado por algumas coisas, né? Tipo, Dirty Dance, que a gente tá falando. É um filme que também ficou marcado porque teve a cena lá, que a Jennifer Green, irmã do Ferris Bueller, vai lá, se joga no Patrick Swayze, ele pega ela, e tem a música, ganhou o Oscar. Então, é um filme icônico, né? O Ghost também tem coisas icônicas, né? Tipo, a música, o Whoopi Goldberg, o cabelinho da Demi Moore, né? Esses fatores que a gente vai falar aqui. A minha relação é meio diferente, assim. Não sei se é por causa de uma coisa de idade geracional, talvez, mas eu lembro muito vividamente de ver esse filme em casa quando criança, de meus pais curtirem ele, assim. E depois ele passou muitas vezes na sessão da tarde, mas ele já era pra mim um filme que, sei lá, minha família gostava, minha mãe gostava. E eu fui até atrás desse dado aqui, eu descobri que ele foi o terceiro filme que mais passou na sessão da tarde de todos os tempos, segundo uma lista contada ali em 2020. Ele só fica atrás de Um Príncipe em Nova York, que passou 17 vezes, e o De Volta a Lagoa Azul, que passou 18. De Volta a Lagoa Azul, não é nem o 1, é o 2. É com a amiga Djokovic esse, né? Tinha a Mila, isso, exatamente. Lagoa Azul verso, né? A gente esquece, aquelas crianças foram abandonadas por um bom tempo. Tem um terceiro Lagoa Azul, inclusive. Tem um terceiro. Tem um recente, né? É um remake, ou é um... Que aí com os netos dos filhos da Lagoa Azul, e aí eles voltam. É tipo Lost, basicamente, né? Pô, a trama de Lost você pode achar inteiro no Lagoa Azul, assim, se bobear a franquia. Nossa, gente, esse filme deve ser tão errado, mas enfim, é um assim que a gente... filmes que, assim, nunca verei, tô muito feliz com isso, assim, tá tudo bem. Eu lembro... na verdade, assim, é um filme que eu nunca quero ver, assim, legendado, que eu acho que vai tirar a graça, assim, daquele dublado com eco. E é engraçado porque... Mas o Ghost também, né, assim... Você falou agora que o Ghost, eu acho que dessa vez foi a primeira vez que eu vi ele legendado inteiro, sem os cortes da Globo. Porque é um filme muito vívido mesmo. E essa coisa dele ser um filme icônico, eu acho que também tem muito a ver que é um roteiro muito estimulante. Então, toda hora tem alguma coisa acontecendo. Então, eles têm uma aventura, agora eles têm que ir no banco, depois eles têm que... Então, é um filme que ele vai te carregando, assim, te pega pela mão e vai até o final. E o Zucker é um bom diretor, né? É fácil de cortar, né, Vincent? Tem um pouco disso, assim, pra falando de Sessão da Tarde, assim, não é tão difícil, assim, cortar pra televisão, assim, porque é isso, são várias situações que você pode ir abreviando e cortando, assim, podando aos pouquinhos. Mas era um filme que foi uma série aquele negócio de parte 1, parte 2. Eu acho essa coisa do roteiro, da direção do filme, pra mim, eu até tava pensando nisso, pra mim o Ghost, analisando o filme pra pesquisa e pensando no pessoal que fez ele, pra mim é o filme que meio que mudou a carreira de todo mundo envolvido nele. Todo mundo que envolvido nele virou astro. Ou se não era astro, ascendeu no status que tava em Hollywood na época, né? Porque o roteirista do filme, já que a gente tá falando do roteiro e da direção, é o Bruce Joey Rubin. Assim, que inclusive ele é roteirista de um filme de um diretor que a gente já falou aqui, que é o Jacob Letter do Edeline. Assim, ele fez os dois no mesmo ano, o Ghost e o Jacob Leder.
É, doideira, né? E aí, cara, e aí ele escreveu o roteiro do Ghost há muito tempo atrás, ele ficou os anos 80 inteiro tentando vender esse roteiro e não conseguia vender. E aí ele conseguiu vender esse roteiro pra Paramount e ele queria dirigir o filme. E a ideia dele, que ele teve esse roteiro, foi quando ele viu uma apresentação de Hamlet, e ele viu uma peça de Hamlet, e aí ele pensou que seria interessante ele inverter a história e fazer a história pelo ponto de vista do fantasma. Que o herói da história fosse o fantasma, porque o Hamlet é assombrado pelo fantasma do pai dele, né? O pai dele vai visitar ele, né? E aí ele quis inverter essa história. Mexer desses ecos, né? Inclusive o negócio do anjo de madeira que eles colocam dentro do filme no começo, assim. E tem esse lance mesmo, arquétipo de teatro puro, assim. Exato. O amigo que trai o cara, né? Tem um pouco de historinha. Inclusive, eles são assassinados, quer dizer, o Patrick Swayze é assassinado e ele tá andando com a Molly, acabando de sair de uma apresentação de Macbeth, né? Do Hamlet, né? Eles vão ver Macbeth. É muito no nariz, né? O negócio ali escrito. Exatamente, né? Tipo, exatamente. Olha é isso, bem Batman, bem paz do Batman. É, total paz do Batman, né? O beco escuro, né? Todo sombrio, né? Essa cena que a gente já viu 80 vezes. Inclusive o Sam até fala pra Molly, né? Pô, não, na verdade o Sam fala pro Cal, né? Pô, a Molly ama peças de caras vestidos medievais, assim, de colante, né? Ele solta essa pro Cal. Só que aí o Rubin, ele queria dirigir o filme, né? Só que a Paramount não aceitou isso, por quê? Porque ele nunca tinha dirigido nada, eles não queriam dar um projeto para um iniciante, né? Inclusive o Rubin, anos depois, ele foi dirigir um filme chamado Minha Vida, que tem na Netflix, eu nunca vi, mas que tem o Michael Keaton e a Nicole Kidman, que também é um drama romântico sobre um cara que tem câncer terminal. Aí o cara tá prestes a morrer e o cara grava fitas dele mesmo pro filho dele que ainda não nasceu, que a Nicole Kidman tá grávida dele, né? Nossa. Então depois ele se realizou na direção também, esse cara, assim, né? E também um drama romântico e tal, não sei o quê. O Pedro, inclusive, citou o Jerry Zucker. O Jerry Zucker já trabalhava na Paramount, porque esses filmes, Aperta os Cintos do Piloto Sumiu, o Top Gun, são filmes da Paramount, né? Ele já trabalhava na Paramount, e o Ghost, depois do Rubin vender o roteiro, foi um projeto de encomenda pro Jerry Zucker fazer, assim. E muita gente pensou na época que ele aceitou fazer o projeto ou pra mudar os rumos da carreira, ou porque ele tava cansado de fazer comédia, mas diz ele que não, assim, que ele só tava procurando um filme bom pra dirigir, oferecendo pra ele aceitou e pegou de boa. E o Rubin ficou bem indignado quando descobriu isso, porque ele já queria dirigir, e o Jerry Zucker acabou pegando o trabalho. E ele ficou, nossa, um diretor de comédia, ele vai destruir meu roteiro, não sei o quê. Só que eles foram conversar, eles se deram bem, o Rubin gostou do Jerry Zucker, um aceitou as ideias do outro, eles foram conversando, e foi uma colaboração que eles se deram bem, e aí o Jerry Zucker acabou dirigindo, o Jerry Zucker acabou produzindo esse Minha Vida aí, que eu citei, que tá na Netflix. É interessante que, né, olhando aqui a carreira do Jerry Zucker em termos de filmes, né, realmente é um filme que destoa um pouco, né? Tem o First Night, que ele fez depois, que tem o Richard Gere e o Sean Connery, né? Mas depois são só 4 filmes, sendo que 3 deles são com os amigos deles, né? Que é o Airplane, o Top Secret Rat Race e o Ruthless People, lá, que é uma comédia com o Danny DeVito, né? Então, assim... E também que é dirigido com o Jim Abrams. Então é um filme bem isolado, bem perdido na carreira dele mesmo, assim. E tem esse lado, assim, que eu acho que é um pouco que eu reparei agora revendo o filme, que realmente é como as comédias ali, né? É meio tiro pra todo lado, assim, em termos de gênero, né? Um filme que é filme policial, tem essa coisa do teatro também ao mesmo tempo. Tem a parte da comédia, ele tenta funcionar em várias instâncias ao mesmo tempo, assim, com o filme, né? E acaba sendo essa doideira que repete um pouco, mas aí os efeitos a gente discute mais tarde. Tanto é que o filme seguinte dele foi um filme medieval, né? Um filme medieval, um épico histórico, tal, assim, um épico de fantasia, na verdade, né? Que é esse aí, o First Night, o Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, que foi um fracasso na época, foi um fracasso de público, um fracasso de crítica. Eu já vi o filme é horrível. É horroroso esse filme, assim. É com o Richard Gere, inclusive. Eu gostar quando criança, mas não ouso rever, não. Eu revi quando ele tava na Netflix, depois ele já saiu, eu fui conferir isso, o filme é horroroso. E aí o filme meio que
meio que deu pra trás na carreira dele, porque ele tava em alta por causa do Ghost. E aí o Jerry Zucker, como o Pedro falou, né? A carreira dele virou algo muito esporádico, né? Ele seguiu produzindo muita coisa, né? Ele é produtor do Casamento do Meu Melhor Amigo, pouca gente sabe disso, né? E também daquele Amizade Colorida com o Justin Timberlake e a Mila Kunis, assim, né? Mas são projetos bem esporádicos, né? E como o Pedro falou, eu acho que ele só voltou pra direção pra fazer aquele outro filme que passa muito na sessão da tarde, que é divertidinho, que é aquele Tá Todo Mundo Louco, né? Que também tem o Whoopi Goldberg, né? Nossa. John Grease. Filmes que você vê na infância e nunca mais, Exatamente. né? Basicamente também. Nossa, esse aí eu vi no cinema. A Conja é fã desse. Minha esposa ama. Mas o Lancelot é engraçado, né? Porque a gente tem que comentar isso, é importante dizendo. O Ghost foi o primeiro sucesso de bilheteria daquele verão americano de 1990, assim, né? A galera comenta muito. E ele é um filme que a galera curtiu muito porque ele resgatava um pouco essas... É isso, é um arquétipo meio tradicional de romance, assim, né? Não era puramente cômico em cima do romance, né? Ele é uma coisa... É um romance muito sério do filme, né? Tipo, é um casal que é apaixonado, o cara morre, só que a mulher fica pra trás. Se você parar pra analisar a relação do Demi Moore com o Patrick Swayze ao longo do filme, é um drama perfeito, né? Tipo, ele não é uma coisa, tipo... não perfeito, mas assim, ele não tem nenhum comentário dentro dos dois ali. O comentário vem da Whoopi Goldberg, né? Que é um pouco do que o Zucker tá fazendo. E aí é isso, é uma mistura de efeitos visuais, uma boa comediante que é o Whoopi Goldberg, um casal, né, com uma certa química, né, que era a Demi Moore e o Patrick Swayze. É isso, sexo vende, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E acho que é isso que leva ao Oscar, né? Só que é um ano bizarro do Oscar, então a gente já chega lá, mas assim, quando a gente olha a lista de indicados daquele ano e vê o Ghost no melhor filme, realmente é impossível não levar um susto, assim, é realmente o sucesso de bilheteria lá dentro, né? É o sucesso de bilheteria, né? É o Oscar alto, de filme né? popular. É assim, que, como a gente sempre fala, né? O Oscar premia, ajuda, a bilheteria ajuda, né? A chegar longe, né? E é um filme que ele foi indicado em Globo de Ouro, assim, de comédia, muito pela Whoopi também, e também por como iriam encaixar esse filme Tem aquela coisa, assim, da comédia ser considerada menor, né? E aquele era um ano do Poderoso Chefão 3, do Goodfellas, né? E é um ano que ele tá muito bem, ele tá com concorrentes muito fortes em comédia, né? Tinha Uma Linda Mulher. Então, assim, aquele ano foi o ano que teve Julia Roberts e Demi Moore explodindo, né? Elas já tinham carreiras antes, mas elas explodem, assim, pro mainstream, né? Viram as queridinhas, né? Assim, a Demi Moore virou a atriz mais bem paga de Hollywood naquela época, e aquele corte de cabelo dela foi uma mania, assim. Ela que quis cortar, né? Ela surpreendeu os produtores. É um corte moderno, né? Eu tava pensando nisso ontem, cara, não é um corte tradicional, ali anos 80, aquela coisa, é tipo um cabelinho curto mesmo, assim, é bem louco, né? É uma tigelinha, né? A Demi Moore ela já era conhecida, mas esse filme foi o filme que fez ela uma estrela mesmo, assim, como a Camila falou, fez ela uma das grandes estrelas femininas dos anos 90, porque antes ela era aquela atriz, aquele Brat Pack, né, que é aquele grupo, adolescente, né? Aquele grupo de atores jovens, adolescentes, que fazia os filmes dos anos 80, muitos deles filmes do John Hughes, mas não necessariamente filmes do John Hughes, né? Por exemplo, a Demi Moore não fez nenhum desses filmes do John Hughes, né? Mas ela fez aquele, O Primeiro Ano dos Restos das Nossas Vidas, Sobre Ontem à Noite, Um Caso Muito Sério. Ela namorava com o Emílio Esteves uma época, aí depois ela se casou com o Bruce Willis, nessa época ela já era casada com o Bruce Willis, o Bruce Willis era mais famoso que ela, né? Antes do Ghost estourar. Duro de Matar, né? Vira do Duro de Matar. Né? E aí o Ghost transformou ela numa estrela, né? E depois ela se tornou uma das atrizes mais rentáveis dos anos 90 e fez muitos blockbusters, né? Esses filmes de temática sensual, dramas, e como produtora também produziu muita coisa, né? E é engraçado que eu acho que esse ano deve ter sido horrível pra Molly Ringwald, porque ela recusou os dois papéis, né? Uma Linda Mulher e o Ghost. Putz. Verdade, né, cara? Ou fez teste, não conseguiu, mas assim, a história é que ela recusou. E ela é da geração... Tá aí um agente que foi demitido com a força de 1000 sóis, né? Putz, Nossa. Assim... assim, que aquela coisa, né? Aquele papel, assim, daquele limbo, né? De você sair do adolescente pra ser uma atriz adulta de sucesso, né? Inclusive, a Julia Roberts também foi considerada pro papel da Demi Moore, que você falou dela. A Nossa, imagina o dinheiro que ela ia ganhar. Michelle Pfeiffer também, e a Meg Ryan, todas as queridinhas da época. A Michelle Pfeiffer, ela é a atriz que mais negava filmes na época, né? Ela negou Silêncio dos Inocentes, assim...
Porque ela não entendia o roteiro, tipo, ela não entendia por que ela deveria fazer aquilo. Nesse negócio de não entender, inclusive o marido da Demi Moore, o Bruce Willis, também foi convidado pra fazer o Sam, mas ele se negou porque ele não entendeu o roteiro e depois ele se arrependeu, falou que ele tava maluco, que ele devia ter topado e tal, mas ele... Tava doidão. Foi mal, tava doidão. Ele fez Não tava... Duro de Matar 2, né? Que, assim, o Ghost esmurrou, né? Assim, um monte de gente. Em termos de dinheiro, assim. Um monte de gente foi considerado pra fazer o Sam, ó. O Harrison Ford, o Michael J. Fox, o Tom Hanks, o Kevin Bacon, o Kevin Kline, o Tom Cruise, o Paul Hogan, o Crocodile Dundee, esse mesmo, o Crocodile Dundee, e o Alec Baldwin, assim, desses todos, eu acho que o Alec Baldwin é o que mais combinaria, assim. E também o John Travolta, o Mel Gibson, o Johnny Depp, que tava na época, acabado de sair do Beetlejuice, não, gente, Edward Mão de Tesoura. Ele foi considerado, né? E acabou que o Edward Mão de Tesoura saiu no mesmo ano que o Ghost, né? Na época ele tava naquela série. Cry Baby também, eu acho que é do mesmo ano. Cry Baby. É engraçado que o Patrick Swayze eu não consigo imaginar vários desses nomes, assim, porque é um papel também muito de... Claro que tem a ver com a gente ter visto esse filme desse jeito 1000 vezes, né? Mas, sei lá, tem vários que não combinam, né? Com esse rolê dele ser meio que o gostosão, o fantasma meio porradeiro. Todos são grandes estrelas. Então, meio que aí você percebe como é filme de estúdio, né? Total, tipo, mas é mesmo. Não é uma coisa, tipo, não foram procurar pessoas desconhecidas. É realmente um filme de estúdio de cabo a rabo ali. Eles precisavam de nomes pra vender o projeto. Eles tinham uma proposta mais ousada ali, mas eles queriam bancar em cima o das Jerry estrelas. Zucker tava lá como um diretor de encomenda mesmo, né? né? Era um diretor do estúdio, é o diretor da Paramount pra fazer o filme, né? O filme foi assim, cabo a rabo, né? Desde que eles pegaram o roteiro e já, nossa, vamos aí. É um filme pra ser o sucesso do verão. E foi mesmo, né? E tanto é que, né, deu certo. Né? Sim. E ele até os atores coadjuvantes, né? O Whoopi, ela acredita o Patrick Swayze até hoje, assim, por ter endossado ela pra fazer o teste pro filme. Inclusive, uma nota triste, foi ela que deu a notícia da morte dele, assim. Nossa. Triste. Ela trabalha no The View, né? Ela apresenta o The View. E ela tem 2 episódios bem tristes na carreira dela apresentando The View, que ela anunciou a morte do Patrick Swayze e a morte do Mike Nichols, que foi o cara que meio que levou ela pro cinema. E assim, não recomendo ver o vídeo dela anunciando o Mike Nichols, porque é muito triste, ela não consegue nem falar. Caraca, não sabia disso. Eu acho que saiu a notícia na hora. Caramba. Eu acho que saiu a notícia na hora, né? Do Swayze, eu acho que já sabiam, até porque ele tava doente há muito tempo, né? Uhum. Agora, e a Demi Moore, ela apresentou o In Memoriam do Oscar no ano que o Patrick Swayze morreu, e é bem bonito que ela entra ao som do Unchained Melody, né? Assim, e eles usam aquela cena que ele tá se despedindo no final do filme. Mas... Que é muito forte, né? Não tem jeito. Ali é pesado. A Whoopi Goldberg, como a Camila falou, ela era, antes do A Cor Púrpura, ela era atriz de teatro e era comediante, ela era de stand-up, né? Stand-up, né? E aí ela já vinha do Oscar da Cor Púrpura, ela tinha feito algumas comédias, mas não tinha estourado. Ela tinha sido indicada ao Oscar, né? Foi muito aclamada na Cor Púrpura, mas foi o Ghost que consolidou ela mesmo, né? E premiou ela. Depois ela virou também uma das estrelas nos 90, né? É interessante ela que você vê. Campeã de bilheteria. Vocês, né? Mas, assim, vocês falando isso, ela tava começando carreira ainda quando fez o Ghost, etc. Ela, às vezes no Ghost você sente um pique de Ed Murphy na comédia que ela faz ali, sabe? E é bem bem estereotipado naquele sentido, mas ela já tem um caminho próprio, claro, mas é o mesmo tipo de comédia, até porque por boa parte do filme é policial, né? A situação ali, dos dois ali passeando, tentando entender qual é o esquema de lavagem de dinheiro, aí tem toda a operação no banco, né? É um filme de, assim, são vários gêneros jogados ali no Ghost, né? E aí o policial meio que vai colando tudo junto. O tipo ali, de personagem que ela juntos. faz, o tipo de interpretação que ela tem é muito aquela coisa de um Tira da Pesada ou 48 Horas, né? Do tipo de... Não, 48 Horas de cabo a rabo, assim, que ela é a pessoa engraçada e o Patrick Swayze é exato, série, né? sabe? O Patrick Swayze é o Nick Nolte da situação, né? Da forma que ele interage com ela, né? E da forma que a personagem age, como ela vê aquele mundo desse jeito meio malandro dela e tudo isso, que basicamente criou a persona que a Whoopi Goldberg depois faria no Mudança de Hábito, que aí consolidou a carreira dela. E ela foi intercalando, né? Fazendo várias comédias, e aqui e ali ela fazia um drama, né? Tem aquele péssimo, qualquer Fantasma no Mississippi, que ela fez nos 90 também, né? Ela intercalava, né? Ela fez o Corina, Bogus, exatamente. Meu Amigo Secreto. Só sucesso, assim. Exatamente. Mas o engraçado do Mudança de Hábito é que no filme a Whoopi, ela entrega o dinheiro, né, os 4 milhões pra freiras, né?
Aí É eu tava verdade. até brincando, comentando com o meu digníssimo, você falei, ela pra recuperar esse dinheiro, ela vai se infiltrar no convento, no próximo filme dela. Inclusive, Mas, essas enfim. freiras eram a mãe e o irmão e a irmã do Jerry Zucker, né? Que eles sempre botam a família nos filmes Nossa. dele, assim. Eles sempre botam. É verdade, eu reparei que tinha o nome dos caras lá, só que eu não tinha visto qual era o papel, assim, faz todo sentido. E tem uma coisa interessante que o Tony Goldwyn, né, falando em família, que é o antagonista, né, ele é realeza de Hollywood, né, porque ele não precisava nem trabalhar se ele não quisesse, né, porque ele é herdeiro da família Goldwyn, né, um dos herdeiros, né, que meio que foi um do Goldwyn, início, né, Goldwyn. MGM, né. Sim, Nossa, e depois ele investiu na direção, né? Ele fez uns filmes, assim, meio medianos e tal. Tem aquele que a Hilary Swank é advogada, né? Vai pra faculdade de Direito, né? Tem um que o final, assim, na vida real é horroroso. Ainda bem que o filme cortou isso, não botou, porque, assim, é muito triste. Assim, só se vocês quiserem saber, assim, entre aspas, ela passa o filme todo tentando libertar o irmão dela. Só que na vida real, o irmão dela, 3 meses depois que ele saiu da cadeia, ele caiu e bateu a cabeça e morreu. Nossa, caramba. Mas pô. tiraram essa parte. Sam Mas Rockwell, enfim, né? ele. Qual? Sam Rockwell, né? Esse filme. É, né? o Sam Olha Rockwell. só. Ele foi cotado ao Oscar na época, né? Não rolou. E depois ele ganhou lá por aquele filme. A Condenação, esse filme, não desse filme. Isso. A Condenação. E ele fez também algumas coisas em TV e aí ele volta, assim, né? Ele teve uma carreira meio. Assim, comediante, né? Coadjuvante, né? Ele disse que ele sofreu muito por conta de ter matado Patrick Swayze, né? Aquela coisa meio de vilão de novela, né? Assim. E aí ele volta com o Scandal mesmo, né? Que é o papel mais high profile dele, né? Desde então, que ele faz o presidente dos Estados Unidos. É um homem insuportável, porém, assim, a série é maravilhosamente ruim. Eu Recomendo. nunca vi essa série. Eu só conheço essa Também série não. pelo rolê que escondiam a gravidez da Kerry Washington. Tem essa história, né? Eu acho que mais de uma vez, inclusive. É, Ele que ela é- ficava Se atrás não me dos engano. móveis. Eu nunca vi também esse escândalo. Mas ele não é meio um sex symbol na Caraca. série? Tipo, ele não é meio isso? Olha, Assim? então, ele é, assim, só que ninguém que eu conheço acha ele bonito. Só que eu acho, mas eu não sou parâmetro, porque, enfim, como falamos no programa anterior, eu acho o Willem Dafoe bonito. Então, assim. Camila seria Mas, seduzida naquela cena que ele molha a camisa com café. Nossa. mas assim, é engraçado, porque ele não era um ator. Ele tava bem no início da carreira também. Inclusive, a esposa dele faz o design de produção do filme. Não sei se eles se conheceram ali, mas enfim, é a esposa dele até hoje. E ele tava bem no início da carreira, né? Ele fez o teste, meio que eles gostaram, assim, que era um cara, assim, que... Ele tinha essa coisa, assim, de ter uma cara de bom moço, que enganava, mas que não era, assim, a cara de vilão 100%, né? Se é que tem cara de vilão. É, e depois ele fez vilão também naquele Último Samurai, né? Ele é um dos vilões do filme, Nossa. né? Eu lembro dele, né? O Último Samurai. Curioso isso, né? E ele também faz a voz gringa do Tarzan. Olha só, pra quem... não sabe. Sim, iconic. Ele faz a voz É de do Mota. Tarzan. É de Mota, exatamente. Vocês falaram do Patrick Swayze nesse negócio, mas quem queria ele pra fazer o filme era o Rubin, que sugeriu o nome dele, assim. O Jerry Zucker não queria, por causa desses rótulos dele de estranho, cara de né? ação e tal, assim, porque né? ele vinha Mas meio- aí o Jerry Zucker viu uma audição dele e aí gostou dele e falou, vamos nessa, cara. É, porque ele vinha meio de um filme de porradeiro, assim, tipo o Matador de Aluguel e tal. E é meio estranho, assim. Roadhouse. A piada eterna do Família da Peter Pesada, Griffin, né? é, Roundhouse. Isso. É muito bom esse filme, eu gosto. E depois ele ainda fez o da Bigelow, Dirty Dance, né? né, que era de ação também. O Dirty Dance acho que foi o filme que É. meio que pavimentou ali o caminho, né, pra ele fazer, mas eu li que foi que eles quiseram, depois que viram ele dando uma entrevista, falando do pai dele, a forma dele chorar, que foi a forma também que a Demi Moore conseguiu o papel, que tem uma lenda, assim, de que Ela pode ela chorar. consegue escolher o olho, né, que ela vai chorar, alguma coisa assim. Talentos. Eu- Não, mas é engraçado que até no Dirty Dancing, se tu for pra pensar, é um papel meio físico, assim, não é o romance padrão dos Sim. anos 80, é a coisa tipo, o cara é o bad boy, daí ela se apaixona por ele por causa disso e tal, tem uma coisa meio outsider, assim, eu acho que esse é o primeiro papel que eu penso do Swayze mais tradicional, assim, de um romance mesmo. Apesar de que Ghost, né, é difícil de chamar de tradicional exatamente, mas acho que... Tradicional, romance do fantasma com a garota, né?
Ele fez depois Caçadores de Emoção, né? Que é Ele fez que é o auge dele. Para o né? Wong Fu, né? Que foi um filme que foi mais assim. Não sei se ele pode ser considerado cult, porque eu conheço muita gente assim fora da bolha cinéfila que conhece, né? Mas ele é meio esquecido, né? Tem Priscila, né? Nesse caminho, assim, há uns 2 anos. Tem um um filme ano dele depois que eu via sempre no SBT, ninguém conhece esse filme, que é bem qualquer coisa, chama Papai Fujão, que ele faz um pai que pega os filhos e foge. Um pai é um presidiário que foge da cadeia, os filhos dele estão em lares adotivos, ele pega os filhos e foge com eles pela estrada, tal assim, né? É, exatamente. Parece ser ótimo, amigo. A carreira do Swayze realmente é uma loucura, né? Se for parar pra pensar, né? Porque depois ele tem Donnie Donnie Darko, Darko, ele faz um grande papel papel. pequenininho, sabe? Tem uma... Sim, verdade. Ele virou meio que, assim, mais lembrado pela mítica, né? Assim, No Donnie Darko, inclusive, é um papel que desconstrói a figura dele, né? Pois é, exatamente, assim, foi meio que um casting por ser ele, né? Sim, Não era sim. assim, por ser pra fazer um character, né? Um personagem, assim. Teve essa época ali, final dos anos 80 e anos 90, que tinha muito filme de romance com esse rolê sobrenatural, assim. Eu lembro, Aham. claro, Asas do Desejo, né, clássico aí, mas tem o Cidade dos Anjos em 98, Encontro Marcado, que o Brad Pitt é a morte. Sim. O Amor Além da Vida, né, que tem esse rolê dele tá no além, se comunicando com a esposa também. E Se Fosse Verdade, o filme da Reese, que eu lembrei também de cabeça. Sim. Assim. E tem o Sexto Sentido, né, que de alguma forma tem essa trama do Bruce Willis tá meio que numa crise no casamento, porque ele não sabe, né. Tem um spoiler aí nesse sentido. Não, eu acho que tem que puxar nessa lista também, Vincent, o Tempo de Despertar, né? Que aí cumpre essa tabela bizarra do Oscar de melhor filme daquele ano, porque realmente a gente tem o Dança com Lobos, que é o vencedor, mas aí temos o Poderoso Chefão 3 e o Goodfellas, né? Que são 2 filmes meio parentais ali. Então toda essa comparação rolou, né? Tipo, olha, o filme do Coppola levando porrada de todo mundo, e aí tava lá o Goodfellas, aquela coisa errado, mais da galera mais embaixo se ferrando. E aí, do outro lado, tinha esses 2 filmes, né? O Ghost e o Tempo de Despertar. O Tempo de Despertar não tem fantasma, né? Mas é aquela coisa da galera que tá em coma, que volta à vida por um tempo e misteriosamente. Aí toda esse negócio de contas, né? Rolava mesmo um flerte com a morte meio poético, assim, nessa época mesmo. Exato. Assim. E é isso, só em Oscar, assim, eu tenho que lembrar que o Goldberg levou o Oscar de melhor atriz pelo Ghost, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ser dita. E roteiro, né? O roteiro foi uma coisa engraçada que o Ghost levou, porque levou em cima de Alice, do Woody Allen, o Avalon, do Barry Levinson, que é um filme completamente esquecível dele, dos filmes de Baltimore que ele fez, o Green Card, do Peter Weir, e o Metropolitan, do Will Stillman, né? Então são filmes muito leves no todo geral. Poucos filmes realmente sérios, assim, de fato, né? Muitos filmes de diversas origens, né? Metropolitan é independente, né? De certa forma. E aí tá lá esse bloco bizarro, assim, de melhor roteiro original. É bizarro assim. isso, porque desses filmes todos, é curioso isso, os filmes que são lembrados hoje em dia, basicamente, é o Ghost e o Metropolitan por uma camada de cinéfilos, né? Porque o resto... O Metropolitan... Esse Green Card... a gente nem sabe que o Will Stillman foi indicado ao Oscar, né? Esse Green Card, o Avalon, o próprio Alice, né? O pessoal, quando costuma falar do Dragon dos anos 90, não costuma falar do Alice, né? Tal, assim, né? Engraçado essa. Nem tipo de Allen Mia Farrow, né? Tem tipo 5, 6, 10 filmes pra falar antes, né? Não é, exatamente. Curioso, muito curioso isso. E assim, só pra encerrar, temos que falar que o Ghost, como a Camila tinha falado, e o Pedro também, ele foi realmente um imenso sucesso de público. Ele fez muito dinheiro, foi o filme de maior bilheteria de 1990, o número 1, inclusive, né? E até então, até 1990, foi a terceira maior bilheteria do cinema da história. Da história, até. Um ano que 90, tinha aí né? outra febre, que é o Uma Linda Mulher, né? Também foi... Exatamente, foi outra febre, assim. E que assim como o Ghost também mudou figurinos, penteados, a música tema dos dois foram muito tocadas, né? Assim, os dois, curiosamente, saíram no mesmo ano. E nos dois, é curioso isso, porque eu vi isso numa entrevista do Ruben também, que o roteiro dele, do Ghost, era um pouco mais pesado. É um pouco mais pesado, assim. E Uma Linda Mulher também, né? E da Linda Mulher também. E que depois que ele vendeu o roteiro pra Paramount, o Jerry Zucker, ele meio que ele aliviou o roteiro um pouco e fez o roteiro mais leve, e com o tempo o Ruby concordou e achou que o resultado ficou melhor por isso mesmo, assim, sabe? Mas o roteiro dele é um pouco mais pesado.
E ainda tem o lance, assim, o filme é uma comédia, mas ele é editado pelo Walter Murch, né, que é o montador do Poderoso Chefão, fez de Marca da Maldade, puta de montador sério, assim, fazendo o filme, e o Maurício Jarrah fazendo trilha sonora. Não à toa, os dois foram indicados no Oscar depois ali, né, então, assim, é um filme de estúdio, é uma comédia, tá mirando um grande público, mas ele tem realmente esse balanço esquisito entre uma coisa mais dramática e uma coisa mais cômica mesmo, que tá meio que na essência do filme, né, era uma aposta grande, né, assim. Exato, eu ia falar isso. Eu acho que esses grandes nomes marcam esse negócio que a Paramount fez esse filme. Ó, esse filme tem que dar certo. É um filme pra dar certo. O filme acabou dando certo, né? É um filme que fez esse dinheiro todo que eu falei. E é um filme que foi bem criticado e foi bem avaliado. E por esse fenômeno, pela bilheteria dele, ele chegou pro Oscar e foi indicado nessas categorias todas que a gente falou. E conseguiu ganhar essas duas. Assim, só antes de passar pra gente falar do filme mesmo, acho que tem uma coisa interessante, assim, que é uma tradição de subtítulos cafonas no Brasil, né? A gente tava falando antes de gravar do Top Gun, Asas Indomáveis, né? Assim, esses filmes dessa época mesmo até hoje, né? Closer, Perto Demais, né? Essas... Card Counter, O Jogador. Isso aí é horrível, não me conformo. Mas essa... Taxi Driver, ou Motorista de Táxi. Isso aí eu passei muito tempo sem nem saber que tinha essa segunda parte. Esse aí foi pra inglês ver, com certeza. Foi 100% dessa vibe. Assim. Mas o Ghost assim, é bizarro, né? Porque é Ghost do outro lado da vida. Não pode ser fantasma, né? Tem que ter assim, o título original, né? A gente se interessaria, assim, ver um filme na sessão da tarde, O Fantasma? Tipo, do outro lado da vida, Ghost, assim. Tem uma coisa, assim, meio... É uma mítica, né? Não tem jeito, né? Uma cafona. Eu não sei se é porque a gente cresceu com isso, né? Aquela coisa assim, Dirty Dancing, ritmo quente. Cresceu assistindo isso aí, tá muito incrustado, não tem jeito. Acho que é aquela coisa assim... Mas eu pergunto... Mulan Rouge, Amor em Vermelho. A gente não sente, assim, amor em vermelho. Ninguém sabe. Exatamente. Não... Mas aí eu pergunto, aí eu pergunto, o que será que teria acontecido se Ghost no Brasil chamasse Fantasma e aí lançasse Fantasma do Billy Zane? O que teria acontecido? Amigo, assim, Fantasma do Billy Zane ia ser ainda mais flop, assim, e eu posso dizer que eu assisti isso no cinema. Meu Deus. Então eu ajudei o Billy Zane a pagar a conta do mês. Você financiou, né? Eu financiei, porque meu avô, ele é muito... Meu avô, ele financiou o Fantasma durante muito tempo, assim, a franquia O Fantasma. Inclusive, assim, acho que ele ficaria muito feliz se tivesse, assim, em algum momento, assim, um reboot, assim, sei lá, com... no Sentinel. Teve essa febre, né? Eu lembro da animação do Fantasma, porque eu não sei porque a gente tá falando de Fantasma nesse momento, mas eu lembro disso, assim, eu lembro dos bonecos, assim, rolou essa vibe aí, essa tentativa aí. Eu só não quero que isso tudo acabe. É que quando acontecem coisas boas na minha vida, eu acabo ficando com medo de perder. Eu te amo. Eu te amo demais. Idem. Como o Vincent falou, é um filme que segue coisas que já estavam acontecendo, que viriam a acontecer. Eu pensei realmente também muito no filme do Brad Pitt, né, o Encontro Marcado, que veio muito tempo depois, ele veio 8 anos depois, né? Nem é tão muito tempo, né? Mas é que esse é o famigerado filme de 3 horas dele lá, que ele tá morto. Nossa, tá bom. Tem o pior atropelamento da história do cinema. Ou a pior despedida, que dura 20 minutos pra eles se separarem, assim, esse filme tem várias lendas em torno, né? Mas enfim, falando nisso, eu acho que esse é um filme, o Ghost, ele já começa meio que... A gente já sabe que ele vai morrer, já imagina, assim, a gente que cresceu assistindo o filme já sabe que ele vai morrer. Mas fica meio que brincando, né? Como ele vai morrer, né? Porque tem o anjo, aí ele tá vendo um acidente de avião na TV, e aí depois, assim, quando eles parecem estar mais felizes, assim, eles estão dando, assim, pensando em casamento, né? Ela tá propondo casamento, assim, eles são surpreendidos ali, né? Então, como é que vocês veem, assim, essa ambientação, assim? Já dá pra sentir esse romance perfeito do Sam e da Molly? Cara, é bem trabalhado, né? Assim, eu tava revendo o filme ontem, né? Eu tive a Benest vendo 4K, né? Toda a restauração, como é que tá, né? E é louco, né? Que você vê o 4K, você repara mais as cores, né? O final do filme, assim, tem uns azuis lindos, assim, que circundam a Demi Moore, assim. Enfim, fritação de técnica à parte, assim. O que eu tava reparando é muito esse estabelecimento da ação, né? Do filme mesmo. É isso que você falou, assim. A gente já parte meio consumado o fato de que o Patrick Swayze vai morrer, e essa é a vibe, tipo, a premissa é toda essa mesmo.
Tem aquela cena que ele empurra o anjo, né? Que é uma coisa meio tipo, puta, o cara vai morrer, aí ele salva a Demi Moore, né? Só que, cara, é muito bem estabelecido, né? Esse filme, ele é ao mesmo tempo muito cafona e ao mesmo tempo elegante em algumas coisas, assim. Eu lembro de um plano... Quando tá rolando a mudança da casa, né? Quando eles estão içando o anjo, né? Tem um plano que pega... Que aí a Demi Moore fala, esse espelho vai pro quarto, né? Aí o plano, ele pega o espelho e o espelho recuando, assim. Ele cria uma sensação de espaço ali, aí você entende todo o espaço da cena. E é legal que ele não Nossa, aparece no eu adoro espelho. isso. Todo mundo aparece refletido, mas o Patrick Swayze meio que tá num ângulo que parece que ele não tá lá quando o espelho Que é passa. impossível de ver, né? É impossível de ver Exatamente. E é muito elegante, não é uma coisa, tipo, de qualquer jeito. A gente tá mal acostumado, porque parece que Hollywood desaprendeu a fazer blocking ultimamente, né? Tem um pouco tem essa crise da indústria. Mas ele é um filme, assim, extremamente cafona em alguns momentos, né? A própria morte do Patrick Swayze é uma parada mal feita demais, assim. A morte, ele mostra a briga de qualquer jeito, de repente ele vai atrás, assim, ouve o tiro e aí... Não, ele tá morto, tá lá o corpo visto, né? E ao mesmo tempo tem esses momentos, assim, que você fica, caramba, os caras foram geniais nessa jogada aqui, né? Mas essa relação com a morte é bem marcada no filme, pelo menos, assim, ele vai realmente tocando aquilo e aí ele vai estabelecendo toda essa relação difusa dos dois, né? Porque tem isso também, né? O Patrick Swayze tem dificuldade de falar pra ela que ele ama ela, né? E é todo um drama no filme, né? Tanto que depois vai ter esse payoff, né? Então... trabalha desde o comecinho emocional, assim. Pelo menos o começo do filme é muito elegante. Depois daquelas degringoladas que a gente pode comentar mais tarde, mas acho que Tem uma cena até que eles ficam na cama conversando, que ele é super supersticioso, que ele não quer pegar um avião pra trabalhar, e tem umas coisas assim meio... Sim. E eu acho que essa é uma das cenas... Os red flag foda, né? Essa é uma das Os cenas acidentes que acontecem de 3 em 3, né? era cortada na Globo, que eu não lembro dessa cena. E tem aquela cena que ele fala pra ela, né? Sempre que tá tudo bem na minha vida, tá tudo indo bem na minha vida, eu tenho medo que alguma coisa acontece e ferre tudo, né? Que é o que acaba acontecendo. Então, é como a gente ia falar, né? O filme é bem... As coisas são bem na cara, no texto do filme, né? Na narrativa do filme, né? Ou essa coisa bem shakespeariana que o filme tem, do amigo traidor, do fantasma que tem que voltar à vida, encontrar sua escudeira. Assim, assim, não sei vocês agora, mas assim, eu vi o filme e eu não lembrava muita coisa. Fazia 7 anos que eu não vi o filme. Nem lembrava que tinha essa trama de vingança e tudo mais. Aí eu falei, nossa, verdade, esse cara vai ser super o vilão, assim. Ele tá super entregue, assim, no começo do filme, que ele vai trair o cara, tá ligado? Eles nem disfarçam, sabe? Muito... Ah, não, cara, não. Que são esses números aí? Deixa eu dar uma olhada, né? Parece muito assim que ele é afim dela, né, assim, no início, né? Fica aquela coisa assim de que é um triângulo amoroso, né? Fica assim que ele tá meio que sobrando ali, né? Fica 100%. Meio que implícito isso, né? Assim, de ser o friend zone. Porque ali. Esse cara é tão prestativo, né? Ele é aquele cara forçado pra ser legal demais. O que ele tá fazendo nessa história, né? A terceira roda pra caralho na relação ali. Exatamente. Quer competir com o Patrick Swayze? Olha, Tony Gold, a gente acha bonito, mas assim, né? Não. Tem limites. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo, como é bem o que o Pedro e o Vicente falaram, o filme é bem descarado nessa parte mais narrativa dele, mas ele tem algumas cenas que são feitas. Eu acho que o Jerry Zucker realmente é um diretor bom, porque ele cria uma elegância nas sequências, assim, na forma que ele cria em cena, que você vê certos detalhes de cena que são bem marcados. Eu acho o começo, como vocês falaram, essa cena aí que eles estão acabando de chegar na casa, é a melhor parte nesse sentido, com certeza. Mas tem uns detalhes que depois vão ficando meio óbvios do filme, mas que já estão bem marcados desde o começo. Como, por exemplo, o negócio das luzes, né, da casa ser mega iluminada, né, e depois esses detalhes de luz vai ser o que vai ser marcar a vinda dos anjos, né, que entende-se que são os anjos, né, que aparecem pra pegar o pessoal lá que não é do mal, né, e o Patrick Swayze, né, no final. E a questão, tipo, sei lá, na própria cena que ele é assassinado, né, que a gente vê o lugar mega escurecido, aquela rua mega escurecida, né, os demônios que vão pegar os vilões do filme, né, que são o Willy, o que mata o Patrick Swayze, né, o assaltante, né, que na verdade não é um assaltante, é um capanga do Cal, e o próprio Cal vem das sombras, né, então o filme já é bem marcado com essas as sombras se transformam, né, neles, né, é bem interessante. Exatamente. Assim. Exatamente. Cara, e esse negócio das sombras é uma parada tão arremessada aí que tá, né? E começa os problemas com o filme, assim, né? Eles entram do nada na reta final do filme quando eles matam o meliante lá o meliante se morre, né? E é outro momento, né, que ele morreu, mas ele ficou no carro, ele não foi arremessado junto com como a gente viu, né?
Só que aparece, assim, se você parar pra analisar, friamente, não querendo ser o maluco, né, mas a mitologia por trás da criação do mundo dos espíritos a mitologia por trás de Ghost. É um foda-se atrás do outro, né? assim, de repente não. É basiquíssimo, né? Tipo, tem o lugar bom, lugar ruim. Não, de repente você pode assumir o corpo da pessoa, de repente você pode mover objetos, vale tudo, entendeu, gente? Tá Exatamente, tudo aqui, tem que falar, assim, tem que citar aqui o meu digníssimo, que é editor deste podcast, ele fez toda uma teoria, assim, de que Ghost é um filme de super-herói. O protagonista tem poderes sobre-humanos que o tornam praticamente invencível no universo. Ele tem um interesse romântico impossível, mas que ele precisa abrir mão no final. Ele tem um sidekick, alívio cômico. Ele tem um mentor, que é um personagem excêntrico, exilado, que desaparece depois de ensinar o seu aprendiz, né, que é o cara do metrô. O vilão, isso aí fui eu, o vilão é mal feito pica-pau. O ajudante do vilão é atrapalhado. O herói é capaz de tomar atitudes de extrema violência, mas ele não mata. E quando ocorre uma morte, é uma consequência de ação do vilão. E aí o final, assim, que ele deu assim, que é o herói não transa. Aí o Vincent até falou, porque ele não quer, né? 100%. Rola uma cena de trans no começo ali, né? Que aí ali é o momento tem que entregar pra galera ficar fritando lá. Mas é tipo uma coisa meio papai e mamãe foda, assim, né? Tipo, mostra os caras se pegando. Aí uma mão vai por baixo da camisa. Aí é a famosa cena da lama, que eu achava que era uma coisa mais pra frente, assim, na cabeça também. Eu também, sabia? Eu cresci achando... Cresci não, né? Eu passei muito tempo achando isso. Então, e na cabeça já era ele morto. Porque é isso, ele já tá... Na minha cabeça, ele já tava morto na história ali, quando ele faz aquilo, aí tem toda a coisa... Né? No filme, a reta final do filme, de repente a Demi Moore acredita mesmo, tá tudo certo. Ele inventa de mostrar a moedinha pra ela, assim, é super broxante como ele se revela pra ela. Não, mas você sabe, tem um convencimento. é curioso isso, porque duas coisas. Primeiro sobre a cena da cerâmica e depois sobre esse negócio da Molly, né? Essa cena da cerâmica, é engraçado a gente achar hoje em dia que ela não tem nada demais, assim, em quesito sexual, realmente não tem, mas essa cena no roteiro tava que tinha essa cena de cerâmica, que inclusive o Ruben fez pra homenagear a esposa dele, que trabalha com cerâmica, ela é artista plástica, então ele botou isso no roteiro. Quem acha que o Ruben já transou com cerâmica? Isso. Fica a dúvida aí, E aí, uma das cenas mais parodiadas, né? O próprio Aperte se assumiu parodia isso. É verdade. Depois, não, né? Tudo, né? Family Guy parodiou isso aí. Ixi, Maria, várias coisas assim, né? E aí E aí tava essa cena no roteiro, e aí depois tinha uma cena de sexo, mais uma cena de sexo com os dois lá, transando mesmo, tal, não sei o quê. Só que o Jerry Zucker e ele decidiu cortar essa cena porque eles falaram que a cena cerâmica já era erótica o suficiente e já resumia o romantismo do filme. E assim, pessoalmente, eu até acho que essa cena, ela diz muito sobre o próprio filme, porque ela tem uma cena brega, mas que tem o seu charme também, eu acho, na forma que ela é feita, né? Até na forma que ela é filmada, assim, porque ela é uma coisa mais convencional, mas ela é muito atenta a esses planos detalhes, né? Das mãos dele no negócio, do barro, e na mão de um com a mão do outro, os corpos deles quando juntos, eles estão iluminados por uma luz que tá bem evidente neles, assim, né? Que já remete a essa coisa da luz que o filme tem. E em paralelo a isso, você vê a musiquinha lá do Oh my God e tal, não sei o que, com o tocador de discos, né? E você vê isso, né? Então, no Jukebox. Por que eles têm um tocador de disco que parece uma jukebox bar, né? Tem isso eles são também, hipster, né? Pedro, são hipster. Casa... eles são bem São hipster dos 90 já, né? Eles morariam no Brooklyn hoje em dia. Não, mas ele é banqueiro e ela é artista, né? Inclusive tem essa questão, né? Uma hora vai rolar esse remake, né? Com certeza. Sim, Nossa com certeza, senhora, com certeza. Gente, vai ser com aquela menina lá da Netflix, a Edison Ghost Ray. tem um musical pro Eu descobri teatro, hoje que tem um musical. É verdade, tem mesmo. E assim, é interessante que a gente no primeiro episódio nosso sobre o Infidelidade, a gente falou que os filmes do Adrian Lyne, eles falavam muito da geração Yuppie, né? E esse filme, ele também é, assim, porque é meio que um conflito não, né? Mas, assim, ele é um trabalho ali com questões de informática, né? De banco e tal, e ela é uma artista, né? Então tem essa coisa, assim, ele é daquele mundo cinza, né? Posso ver? Como ele é? Que aparência tem? É um homem bonito. Bonito? Senhora Santiago, no reino de nosso pai somos todos bonitos. Julio.
O que eu acho que é aí que entra uma coisa que eu acho importante no Ghost, né? Que o Ghost, assim, ele poderia ter sido outro filme sem a Whoopi Goldberg, se a gente parar pra pensar. Porque se não ter a Whoopi Goldberg comentando, ia virar um white nonsense, assim, 100% esse filme, assim, de cabo a rabo, assim. E aí é meio que é isso, né? Eu acho que a contribuição do Jerry Zucker principal pro filme deve ter sido colocar um lado comédia dentro do filme ali e atenuar esse drama. E tudo que o Diego fala meio que confirma isso, porque você vê que coexiste no filme tanto a versão séria do drama romântico, quanto a Whoopi Goldberg zoando tudo e todos, assim, nas laterais, assim. E é bizarro, o filme é aquela coisa, o filme faz o bolo que é comer o bolo, né? Tipo, ele realmente tenta fazer tudo ao mesmo tempo ali, e aí você vê que no meio ali dá uma esgarçada, assim, porque realmente começa a ficar meio, tipo, ele tentando inventar situações pra fazer comédia, só que fazer o drama. Ah, não, ele tem que investigar o cara, mas aí tem que ter a Whoopi Goldberg lá na sala com todos os fantasmas, aproveitando lá e faturando em cima. Então o filme ele realmente tem essa o eixo dele tá nesses dois lados, assim, né? Porque aí evita de ser o nonsense de branco aí, que muitas vezes encena a cena. Tanto que tem o Patrick Swayze putaços, né? Tem toda a paranoia de branco dos meliantes que não são brancos, que vão assaltar ele, vão matar a Demi Moore. Total. Um monte no filme. O cara, né, o Willy, assim, ele tá meio que fora ali, né? Eu fiquei com pena do Willy, revendo. Coitado, ele foi usado, né, coitado. Mas é engraçado, não, é como aquela coisa, a gente hoje em dia olha esses filmes dessa época com uma outra visão, né? Eu acho que hoje ia ser totalmente diferente, né? Tipo, pegar o cara que é o porto-riquenho pra ser o... Né? O estereótipo do bandido meliante assim, né? Que mora nas quebradas, né? Puta, é muito a Whoopi, assim, a Whoopi tem até um vídeo da Carissa que fala sobre esse estereótipo da mulher negra mágica, né? Sim. Magic Negro. E a Whoopi é sempre usada muito como exemplo desse tropo, né? Porque ela rouba a cena, ela é maravilhosa, mas assim, tem uma coisa assim de ter a problemática de ser a escalação de uma mulher negra, né? Por que ela não poderia ser a protagonista da história também, né? Então, se a gente for ver, os atores foram considerados, as atrizes, todos brancos, mas aí a gente tem que ver a indústria realmente, assim, ela começou porque negro a fazer... só é engraçado nessa época, tem essa vibe, né? Ele realmente enterra o negro no papel de comédia, assim. Com certeza, tem isso também, né? De ser a negra engraçada, que fala alto, tudo isso, né? Também é bem estereotipado nesse sentido. Inclusive, você falou isso, Camila, eu tinha esquecido de falar que a Oprah e a Tina Turner também foram cotadas para esse papel da Oda May, né? Só que aí acabou que a Whoopi Goldberg pegou, né? Assim... As únicas 3 negras que podiam fazer esse papel na época, né? Aparentemente. Exatamente. 3 mulheres negras de Hollywood na época. Mas assim, eu acho que ela mereceu muito esse Oscar. A Annette Bening era a grande adversária dela na época, né? Pelo Grifters, e hoje em dia, em retrocesso, muita gente considera que ela merecia. Acho que ela tá maravilhosa, mas assim... Eu gosto muito desse Oscar da Whoopi, até por ser uma coisa de comédia, assim, sabe? É tão raro. Eu amo a Whoopi Goldberg e eu amo ela em vários, mas eu prefiro a Annette Bening. Apesar que a Annette Bening não é... E tinha a Lorraine Bracco também, né? No filme. A Lorraine Bracco tá excelente. Assim. Tinha a Diane Ladd por Wild at Heart do Lynch também, mas nossa, né? Qual é o papel lembrado, né? Nossa, Diane Ladd, ela é incrível. Não sei se eu votaria na... Eu votaria na Whoopi porque, enfim, eu provavelmente seria... Aquele Oscar foi bom, né? Foi o Joe Pesci e a Whoopi Goldberg, né? O Pesci pelo Goodfellas e pelo discurso mais curto da história, né? Ele só falou obrigado, foi embora, e a Kathy Bates, a atriz, que é ótima. Kathy Bates, e aí o Oscar do Jeremy Irons pelo Reverso da Fortuna. Mas o Goldberg... É verdade, né? Mas inclusive, só um detalhe, só um off aqui, nesse Oscar do Jeremy Irons, ele agradece o David Cronenberg, que ele tinha feito o James Bond da Semelhança. Tipo assim, eu fui esnobado lá, mas tô agradecendo aqui, gente. Deixando claro, né? Olha... É bem isso mesmo. E a Whoopi, ela agradece o Patrick Swayze, né? E tem uma lenda, assim, de que ela tava chapada quando ela ganhou o Oscar. E é engraçado que ela tá muito... Ela realmente é uma daquelas pessoas, assim, que... Ela é a Julia Roberts, aquela pessoa, assim, que ganha e fala no palco: eu queria ganhar. Assim, seria tão legal se certas pessoas fazem campanha loucamente hoje em dia, chegassem no palco e falassem isso, mas enfim. Aí não fala assim, é uma grande surpresa estar aqui. O papinho, nossa, né? estou Pode ter 100 pessoas numa sala. E ela foi a primeira mulher negra a ganhar desde a Hattie McDaniel, né? Você vê, assim, né?
60 anos, né? Assim, e como coadjuvante. E ela recebeu e do por um papel Denzel. também zoado, né? Só para pensar. Sim, com seus problemáticos. Tropos, né? Mas eu amo a Whoopi complicado. Goldberg, acho ela uma grande atriz, acho que ela... Tem um filme dela que chama Cara Hart, que ela facilmente podia ter ganho um Oscar por esse filme, que ela tá genial, que é um papel que foge dos papéis que ela faz geralmente na carreira dela. Mas, cara, eu acho que ela no Ghost, ela realmente tá muito boa, não sei se daria Oscar pra ela, mas ela tá muito boa, porque eu acho que ela consegue dar um plus a mais pro filme, sabe? Assim, eu acho que tem isso, Sim. assim, ela realmente rouba a cena, ela domina muito bem a comédia dentro do filme, e ela também dá um plus a mais pra própria personagem dela tá inserida na própria história, né, assim, no que acontece, sabe, assim, eu acho, e nessa dupla, aquela forma com o Patrick Swayze, que como é o que a gente tá falando, né, ela é a engraçadona, a personagem malandra, mas é legal que o Patrick Swayze entra na brincadeira com ela, de ser o cara sério, dentro disso, e de um ficar zoando o outro, e ela ficar puta com ele, assim, com essas atomizações. Sim, é tipo, você de novo. Mas é engraçado, assim, porque essa personagem dela, ela passa por esse... Por meio que uma jornada, né? Porque ela era aquela típica vidente que não é vidente de verdade, né? Que brinca com as esperanças das pessoas, né? A gente é introduzida a ela falando assim com uma mulher, que inclusive é uma mulher latina, né? Que ela fala assim, um monte de nome de mulheres latinas, assim, essa, assim, aquela coisa assim do chute, e aí ela... Maria. E aí ela é surpreendida, né? Pelo Patrick Swayze, que aparece ali... Meio que, né, e tem a cena do banco, que é muito famosa, né, muito icônica, porque é comédia física também, né, assim, ela fugindo dele. Tô orgulhoso de você, Oda May. Não me interessa se está orgulhoso de mim. Fique longe de mim de hoje em diante. Ah, o que elas vão fazer com esse dinheiro? Não podem comprar nada. Odeio você. Me deixe em paz. Nunca mais fale comigo. Acho você maravilhosa, Oda May. Uma coisa engraçada é que ela só ouve ele, né? Ela não enxerga ele. E daí tem uma situação eu ia falar isso, engraçada. é o papel. Ela ganhou o Oscar por fingir não ver o Patrick Swayze, né? O que todo mundo tá fazendo no filme, assim. Não tem, poucas cenas você não vê o Patrick Swayze em cena, assim. Exato. Eu acho meio bizarro isso no Exatamente. filme. Que já faz parte um pouco dessas coisas do filme ser meio gongado, assim. Ele não tenta criar a perspectiva do fantasma, claro, mas ele não tenta fabricar cenas em que o Patrick Swayze não está lá, né? Ele tá mesmo na materialização do fantasma, na situação da ação. Exato. Né? E aí tem aquelas brincadeiras de efeitos visuais que a gente pode falar daqui a pouco. Sempre no fundo, né? Eu acho que o Zucker faz um filme muito tu falou de blocking mesmo, de marcação de cena, porque ele tá todas as cenas assim, parece que ele tem um lugarzinho pra ele estar lá, né? Às vezes, sei lá, ele tá sentado na janela, ou tem uma cena boa também que o vilão tá no banco... E ele tá puto porque o negócio deu errado, daí a câmera faz um contraplano e ele tava na frente, né? Sim. Olhando Eu acho que o Zucker, ele... O lance da cadeira também, né? Que é quando ele tá na cadeira atrás, aí ele corta pra cadeira. De novo, é um filme elegante se parar pra pensar mesmo. Não é um filme, assim, qualquer nota. Que mesmo sendo um filme até rasteiro, né, ele pode ser muito... educado, assim, na forma como ele vai encenando a situação. E não é um filme tão fácil, né, se parar pra pensar mesmo. Até a materialização dos efeitos visuais... É isso, eles avançam a gramática, eles aproveitam grandes coisas que já estão sendo feitas na década de 50 ali, na ficção científica. Eu lembro daquele Homem 4D, assim, que foi dos anos 50, que é basicamente um filme que o cara, ele tenta acessar a quarta dimensão, só que é basicamente é uma pessoa atravessando objetos, né? E o filme é todo montado em torno dessa ação. O filme faz a mesma coisa, só que com maior complexidade, né? Tem cenas em que você coloca o mesmo ator pra ver ele mesmo, né? Aquela coisa de Volta pro Futuro, né? Que você tem que fazer o corte, inserir depois a pessoa, né? Então, só que de Volta pro Futuro é aquela loucura completa, sim, né? Se parar pra pensar. Sim, totalmente. Os cortes, onde é que entra cada cena, é uma loucura. Eu acho que o Ghost é um pouco mais simples, tanto que tem... vendo no 4K, você repara que a única cena que salta aos olhos mesmo, essa coisa do destaque, é quando o Patrick Swayze vê ele mesmo morto, assim, na cena que aí você vê recortado o Patrick Swayze na cena, assim, é muito engraçado. Eu acho que o Zucker, por ser um diretor que vem de comédias que eram muito visuais, né? Que as comédias dele são muito assim. O negócio, você pensar... Tinha muito negócio de pensar situações da piada ao absurdo, mas a questão da encenação, o que tá em tela, o que tá em cena, contava muitas piadas dele. E aí parece muito que ele tem esse cuidado com questões sutis de imagem. Por exemplo, tem uma cena que o Patrick Swayze tá descobrindo que ele tá morto, aí ele vai para no hospital, que é onde ele encontra o velhinho, aí ele olha pra luz do teto, tenta uma transição e a câmera subjetiva
pro funeral dele, é rapidinho, assim, aí ele tá vendo as flores de lá e tal, assim, né? Aí aparece uma mulher do nada e também é tipo umas coisas meio gratuitas, assim, só pra mostrar a realidade que a realidade que ele vive, exatamente. Só pra mostrar isso um instantinho, né? E o filme mostra isso. Tem uma cena também, como o Vicente falou, que tem esse cuidado com a marcação, né? De onde o personagem tá em cena quando ele tá morto, né? Tem uma cena que a Molly e o Carl estão conversando e ele tá lá atrás, encostadinho na janela, e a gente vai vendo ele, assim, sabe? Tem uma cena rápida que a Molly tá sozinha, que ela quebra o vidro lá. Que ela tá, que mostra um plano geral do apartamento, ela na escada, assim, ela pequenininha, fragilizada, naquele apartamento gigantesco dela, lá na escada. Então o filme sabe aproveitar bem essas dinâmicas de câmera e de ambientação. Ele é um diretor que tem muito isso. E nessa questão da comédia, é curioso, porque realmente tem esse embolamento, né? Porque ao mesmo tempo você tem a trama da Whoopi Goldberg, que parece uma trama de sketches, de situação dela fazendo os trambiques dela e descobrindo esse dom surgido dela com o personagem do Sam, e eles formando uma dupla cômica, e aí depois eles vão virando meio que detetives, justiceiros aí pra desvendar essa questão do suspense e proteger a Molly, assim, e ao mesmo tempo as duas coisas existem, né? Tanto é que aquela cena que o Sam aparece pra ela de novo, né? Que ela tá lá recebendo lá o Orlando, né? Que aí é moda caralha 100%, né? De repente ela consegue ver ele porque tem que ter um final do filme ali, né? E parece uma cena que, sei lá, podia estar num filme do John Landis, sabe assim? Parece um Príncipe em Nova York essa cena, assim. Tem muito essa cara, assim, né? Cara, eu acho que, assim, o Zucker, a única fraqueza que esse filme tem, ele sofre bastante com isso, é na ação mesmo, né? Quando vai pro suspense, pro thriller, né? E eles têm que fazer perseguição ou conflito mesmo, né? O próprio clímax lá no outro apartamento, né? Você fica muito perdido boa parte do tempo ali. Tanto que a morte do amigo lá depois, pra ver o vidro quebrar e cair nele pra morrer, assim, você vê que o cara não consegue situar bem ali você. Né? Se for olhar o que ele faz, de repente né? o cara cai, é isso. Tem que forçar ele morrer pra cair pela própria espada, né? Só que, cara, é um espaço assim. E a atuação do Tony Goldwyn na morte, não, né? Amigo, meio ele é canastrão, over, né? Ele é canastrão, assim. Too much, né? Até hoje. Que é isso. Porque é isso, ele tá tendo várias coisas no fim das contas. E aí o filme meio que sofre com isso. Ele não decide por um caminho só, né? Não é só a comédia da Whoopi Goldberg com o casal romântico ali. Ele tá tentando 30 coisas ali todo o tempo, assim. Ele é aquilo, é a coisa do que se no Aperte Sempre Outro Sumiu funciona, porque é uma comédia tão desmiolada que é a proposta mesmo, uma coisa mais básica, entre aspas, o filme dá uma sofrida. Com certeza, inclusive eu pensei nisso, né? Que o personagem do Sam, ele basicamente seria uma gag que apareceria no Aperte os Cintos do Piloto Sumiu na cena, só que num outro tipo de filme totalmente diferente, com a personagem da Whoopi Goldberg junto, né? Então o filme tem essa coisa que vai se chocando, acho que do meio pro fim, tem muito isso. Inclusive, cara, eu já adiantando uma coisa, eu continuo gostando do filme, mas tem algumas coisas do filme que revendo, eu não lembrava disso e eu fiquei meio, nossa, por que isso? Porque, por exemplo, a gente tá falando das cenas ruins de ação, tem uma cena nesse filme que não faz nenhum sentido, e de novo, é o que a gente falou do podcast do Coração de Ossos, não é? Ninguém aqui é professor de sentido nos filmes, ou de lógica dos filmes, nem nada disso, assim, pelo amor de Deus. Experiência espectador, assim, sempre. Se você não sente isso como espectador, fudeu. Exatamente, né? É longe disso. Mas são umas coisas que ficam na cara por certas fraquezas e erros do filme. Como por exemplo, assim, tem uma cena que o Will Lopes tenta matar a personagem da Oda May, ele vai tentar matar ela, ele atira várias vezes do banheiro, ele gasta todo o cartucho de munição e não entra no banheiro pra dar um tiro final nela, assim, porque ele já gasta tudo, assim, na porta do banheiro, por que não entra e mata ela, pastelão, assim, sabe? né? Assim, é uma cena meio feita de qualquer jeito, né? Esteticamente. Não, no próprio clímax ali, quando tá o cara perseguindo as duas mulheres, de repente as mulheres estão lá em cima, no teto, andando por cima de uma trilha super perigosa, você nem entende como é que elas foram parar ali, sabe? As coisas incomodam pela preguiça, confusa, né? Caótica, né? Pois eu sinto ali que aquele espaço ali, ele é meio aleatório, apesar da gente saber onde é e tal, assim, ele não é um... É sempre se soltam do rolê, assim, tipo, ninguém queria saber não é um clímax, né? que, pelo menos, assim, em termos, assim, de lugar, vai crescendo até chegar, né? Apesar da gente saber. Parece que é uma cena descolada de ação que vem pra acabar, né? Porque eu não vejo ela como uma cena super necessária, né? Esse confronto todo, essa correria. Eu acho que o roteiro, ele é tão... sei lá... Isso até é um negócio que me incomoda um pouco, que o roteiro, ele é muito amarradinho, muito esqueminha perfeito e tal, recompensa. Então, eu acho que mesmo nesse roteiro nem precisava, assim, dessa
ação toda e da morte do cara. Claro que de algum jeito ele talvez tivesse que morrer, né? Mas pra ter as sombras lá... O que interessa é o desfecho, né? Que aí sim é super emocionante. Isso tudo uma poesia ali muito bonita, assim, todo... E é muito legal que o filme, assim, por mais que talvez fosse necessário continuar um pouquinho depois, assim, é muito bonito que encerra com ele indo pro céu mesmo, assim, ali é bem fechado. Mas pra chegar nisso, tem um pedágio ali que é meio E eu gosto chatinho, tanto da né? cena que vem antes, que ele meio que... Também, esse é um negócio que no meio do filme eles tiram do nada que os fantasmas podem encarnar na Oda May, mas daí convenientemente eles ficam... Tirando a bunda, né? Tipo, de repente, e aí gasta energia, só que isso nem faz sentido na reta final do filme, porque o cara foi cansado, mas ele tá correndo atrás do outro, assim, e ele tá fazendo poderzinho, né? Ele recupera o fôlego na hora que importa. Isso, né? eles só colocam isso com certeza pra que ele não proteja elas na hora, só pra ter esse momento de suspensinho aí. E tem esse momento bonito que a Whoopi Goldberg deixa que ele entra aí e coloca na perspectiva dele dos dois se tocando. Isso, assim, é uma armadilha emocional do caralho, música, assim, mas assim, funciona, não pode dizer que... Podia tocar assim, Google Dolls, né? Iris. Nossa, amigo. Cena. Ai, amigo, em breve. Vai! Não! Me mostra como você faz isso. Eu quero aprender e não saio até você me ensinar. Cai fora! Não, vai embora! Mas que idiota teimoso. Mas, assim, tem uma outra figura que é importante nesse filme, que é o mentor, como diria meu digníssimo João Bosco, que é o cara do metrô. Maluco do metrô. O maluco do metrô. Que eu achei que era o Jeff Tambor, não sei porquê, assim, bateu na minha cabeça, né? Inclusive... Eu achei que era o cara do meu Germes, do Todo Mundo em Pânico 2. Inclusive, a gente esqueceu de dizer, né? Tem o Stephen Root fazendo uma pontinha nesse filme, que ele é o policial da delegacia. Ele faz o policial. O cara tá muito jovem, faz o enfim. policial. Mas enfim, voltando ao maluco do metrô, que é bizarro, né? Porque de repente o cara tá lá, ele entra no metrô, ele é meio vagão, porra, empurra o cara pra fora. E aí tem todo esse lance de que ele foi empurrado, não tem nenhuma resolução nenhuma isso aí no filme, né? Tipo, só entrega. Ele consegue tocar em algumas partes, mas não, aí depois isso se explica, né? Que é meio assim que, a sua mente controla e tal. Que aí é o gancho pra ele começar a brincar com o Tony Goldwyn, né? Pra começar a zoar com ele, né? E eu gosto da ironia da cena que no final ele quebra a máquina de cigarro e ele tem aquele momento que ele fala, eu daria tudo pra ter mais um trago e não sei o que. E o Vincent Schiavelli, que é o ator, ele morreu de câncer de pulmão, né? Uns anos depois. Pesado. O cara era uma chave. Eu ia até perguntar, o Patrick Swayze não morreu de câncer de pulmão, né? Ele morreu de outro câncer. Sim, de outro câncer. Era câncer na garganta, uma coisa parecida com essa do... Pâncreas. Vai precisar Pâncreas. Assim... Nossa, pesado. Foi uma morte... Eu lembro dessa morte, assim, foi uma morte triste, né? Assim, porque tava bem mal. Eu lembro muita gente falando, ele tá fazendo uma série na época. Porque ele foi ficando bem debilitado, assim, foi uma coisa, assim, que a gente acompanhou, né? Assim, é uma coisa, assim, que eu acho que a gente compara muito com... o Val Kilmer agora, né? Espero que não tenha o mesmo desfecho, né? Parece que ele tá melhor, né? Sim. Que ele tá se recuperando e tal. Só porque ele vai ter que parar de atuar, não tem jeito. Ele não consegue tudo bem, mais, gente. né? O Gene Hackman tá vivo até hoje, aproveitando a vida no bel prazer. Então, exatamente. Assim, maravilhoso. Exatamente. Mas assim, o Patrick Swayze foi bem triste quando ele morreu, realmente. Assim, acho que porque também tem essa ligação com o próprio Ghost, né? Assim, essa coisa assim do o amor que você leva, você sente ainda quando você vai, assim, essa coisa assim do além-vida, né, de ter as imagens e tal. Mas voltando ao cara do metrô, uma questão assim, o cara se suicidou ou não, né, como é que ele morreu, né, se isso é uma questão no filme. Eu acho que eu fiquei com essa impressão, pelo menos revendo, porque eu lembro que esse personagem sempre foi uma figura muito forte da minha infância, assim, o filme passava sempre na sessão da tarde, e ele tem essa coisa assustadora, né, que é um cara de preto, e a cara do ator é muito estranha, né, ele tem aquelas olheiras gigantes e tal. O cabelo, e na hora ele parece um espírito que ficou preso. Eu preciso dar um detalhe pessoal aqui, que agora eu percebi que me fazia ter essa... Meu gato abriu a porta aqui. Tomara que seja ele, não. Oi, Patrick. Oi, meninas. Vocês estão me ouvindo?
Aqui é a biscoiteira fantasma Larissa Padron para mandar essa mensagem daqui do além para dizer o que eu acho de Ghost, esse filme que eu não vejo há, sei lá, uns 20, 25 anos, talvez. Então todas as memórias que eu tenho sobre Ghost são memórias de infância. Mas eu gostava muito na infância, eu assisti várias vezes. Minha família é espírita e tal, então eles curtiam me colocar ali pra entender, né, as coisas, como funcionava supostamente o além. Então eu assistia muitos filmes sobre espíritos na infância, e Ghost era um dos meus favoritos. Eu gostava demais. Tenho até certo medo de rever e descobrir que eu não gosto, na verdade. Então eu prefiro manter, talvez, ele na infância, onde eu gosto dele. Eu lembro que eu tinha muito medo do fantasma do Vincent Schiavelli. Tive que procurar o nome dele aqui no IMDb, não sei se estou pronunciando corretamente, mas eu morria de medo dele. E imagino que muitas pessoas fizeram curso de cerâmica, né, graças ao filme, e aposto que a experiência real de mexer com cerâmica não foi tão bonita quanto a do filme. Mas é isso. É um filme que eu gosto muito, não tenho muitos comentários a dizer, além de que marcou minha infância bastante. Principalmente ia ficar tentando mover a moedinha pela parede, assim, também. Saudades. Beijos. Tem uma coisa que nos anos 90 os meus pais tiveram uma fase kardecista de espiritismo, assim. Olha então, na época... Quem não teve, né, cara? Foda isso. Era aquela coisa, eu sabia, tipo, que nem toda criança aí sabe que existe Jesus e existe Deus e não sei o quê. Pra mim era isso uma coisa religiosa mesmo na minha infância, que eu sabia que existem os espíritos, que eles ficam por aí. E que alguns... Tem isso também, né? O Vinícius tocou num bom ponto, né? Aqui é bem lembrado também esse filme, porque é um filme espírita, né? No fim das contas tem um negócio de espírito que bate muito. É que nem os Invocação do Mal aqui no Brasil, batendo sucesso toda vez que estreiam. Isso. A galera curte essa coisa do sobrenatural. Ou aquele filão de filmes brasileiros espíritas que teve uma época também. Eu ia falar, né? o de novelas, né? Novelas espíritas das 6. Tem um público cativo esses filmes, então eu imagino muito o Ghost. E aí eu lembro que você falou, né, vestido de ser o terceiro mais assistido, mais exibido na Sessão da Tarde. Pô, cara, você tá no meio da tarde ali, um horário meio morto, né, que não tem muita gente na TV, você bota meio um morto, desse, né? vai puxar a galera, né? O horário meio morto, aí você bota um fantasma aí que... Então, dá uma assombrada, né, sei lá. Não, mas chama atenção mesmo, né, o assunto puxa a gente. Uma coisa que eu pensei que ele era um suicida por causa disso mesmo. Porque ele tem... O fantasma, ele tem essa coisa de ele ficar preso sempre no mesmo lugar, que nem uma assombração. E daí na frase final que ele morre, ele fala... Não, eles estão mentindo, eu não me joguei, eu fui empurrado. Então, tipo, que é algo meio que ele tá em negação. E ele também esquece, né? Ele sempre esquece do Patrick Swayze. Passa um tempo e ele fala, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Então, e essa coisa assim da posse dele, o filme se divide... o filme se divide nessa coisa dele tendo que aprender a ser fantasma, na verdade, se acostumando em ser fantasma. A Morgan tendo que aprender a aceitar, acreditar que ele que é real o que tá acontecendo, que a Oda May realmente tá ouvindo ele e tem contato com ele, né? Até, eu acho que a parte dele é mais legal, a parte da Demi Moore, eu acho que, por mais que eu compre o luto dela, eu acho que às vezes fica meio redundante esse negócio dela, acredita, não acredita, aí acredita de novo. Não, vira uma chatice isso aí no filme, que né? nem o policial fala o pra drama ela, todo né? do Demi Moore é muito bobo. O policial fala pra ela, você quer acreditar, né? Tipo, como, assim... O policial é até legal, assim, com ela, né? Assim, que ela vai lá denunciar e... Enquanto a outra tá lá rindo, assim, ele tá assim, olha, eu entendo, assim, nesse momento, é fácil você se agarrar a qualquer coisa e tal, assim, que... De novo, se não é o Whoopi Goldberg, esse filme ia ficar insuportável, porque aí realmente ia ser só o drama do Demi Moore tentando aceitar que o cara tá de volta, né? Então ia ser é isso, é white nonsense demais, assim. O filme é muito branco no fim, mas ele tem essa vibe. Acho que outro problema que eu tenho também, um problema também que eu acho que é, por exemplo, isso é uma coisa talvez pequena, mas tem uma hora que ela fala algo que podia estar na temática central do filme, né? Que
ela fala que ela não acredita em vida após a morte, né? Ela fala que ela não acredita, então é por isso que tem uma dificuldade dela. Mas fica meio jogado o filme, né? Isso não é explorado pelo filme, né? É só uma coisa porque ela fala uma hora e não fecha com essa trama dela tendo que acreditar que a mulher tá em contato com o amor da vida dela, né? É uma coisa que... a vibe não é fazer a Demi Moore acreditar, né? Porque, de novo, né? É contraproducente com a premissa do filme, né? Que é acompanhar essa ideia que você falou, né, Diego? De acompanhar o Hamlet pela perspectiva do fantasma, né? Então, assim... Exato, a gente tá na perspectiva do Patrick Swayze, assim, não é... Só que é aquela coisa, é muito mais interessante a trama de vingança, porque entra o filme policial, do que o romance com a Demi Moore, que, assim, uma puta... Assim, o filme podia ser muito gótico nesse sentido, né? Ele podia ser uma parada... E ele tenta, né? Tem um fantasma de madeira no meio da sala, literalmente, gente. Mais gótico que isso, impossível, sabe? Da onde tirar essa estátua de madeira, né? Mas... Então, uma hora que ele acorda do lado da estátua de madeira, que é um momento aleatório do filme, né? Meio David Lynch do nada. Ó, eu tô cuidado com isso do nada. É o Bruno Gans. Exato. Não, é o Nicolas Cage, aliás. Os dois, né? Ambos, né? Cara, esse filme é uma bizarrice completa, assim. Por isso que eu falo, eu acho muito doido que ele, assim, que ele foi um sucesso de bilheteria maneiro e tal, mas é muito louco pensar hoje que ele foi indicado a Oscar e tudo mais, e foi visto como ideal de qualidade, né? Porque é aquelas sandices de Oscar que a gente vê de tempos em tempos. Porque ele é um filme meio maluco, se você parar a pensar e ver todas essas intersecções que ele fica pulando de um lado pro outro, o filme inteiro, assim, em termos de gênero. E ainda assim entregando, né? Tipo, a gente não pode negar que o final é bonito, é emocionante, você fica emocionado com o final do filme, assim, que sim, ele dá Deus pra ela, é excelente. Né? Então... E fora que os efeitos são muito legais, né? Todo esse negócio das assombrações são muito maneiras no filme, assim, pelo menos. Vocês gostam de como ele retrata a assombração negativa lá, que leva o... As sombras que te puxam do nada, eu nem vejo de lugar nenhum. Cala a boca dele. Eu acho charmoso. Tem uma curiosidade disso que a Carol tava pesquisando ontem, umas curiosidades do filme. Ontem não, quando a gente tava vendo. E diz que essas sombras, elas fazem um barulho muito perturbador, né? E esse barulho são bebês chorando, ao contrário, super... tipo, super diminuída a velocidade, sabe? Então é uma coisa bem específica que o Zucker pediu, sei lá quem teve essa ideia. E eles têm um som meio estranho, né? Meio bizarro, né? E até filosófico, né? Bebês chorando. É bem pra assustar, assim mesmo. É bizarro, né? O filme, ele vai da comédia pro horror, assim, é isso. Ele trafega por muitos gêneros, assim, eu acho doido. Ele é como você tinha falado, ele é um híbrido mesmo de tudo, né? Então essas cenas das sombras, né? Que é a pegada de terror do filme. Aí tem a pegada de comédia, tem esse melodrama romântico que perpassa o filme, até a parte de suspense, comédia. Ele vai sendo um samba de tudo, assim, com todos até os ritmos. Até as próprias referências assim, né? Do cinema, né? De como o cinema vê fantasmas, né? Desde... fantasma do lençol branco até, sei lá, Poltergeist, né? Essa coisa assim. Aliás, voltando àquela coisa que o Vincent falou, de que era uma época que o fantasma estava em cima, pô, Flatliners é daquele ano também, né? Sim. É verdade. E a gente tem o quê? Caça-fantasmas, assim, a franquia, né? Que, enfim, que o... Morreu rápido ali, mas aí voltou pra nos assombrar anos depois, né? Foi esse filme que tu deu 5 estrelas... Essa raiva. E aí, mais tempo ainda que eu não vejo esse filme. Mas eu gosto de Caça-Fantasma, assim. Acho satírico o suficiente. Não, é massa. Assim, faltou um Dan Aykroyd lá pra Demi Moore chamar, assim, pra... caçar o Patrick Swayze. Aí ia ver outro filme completamente. Nossa. Um off no Gasparzinho, o Dan Aykroyd aparece pra pegar o Gasparzinho, sim, né? O próprio Gasparzinho, acho que foi a minha primeira referência, assim, de fantasma na mídia. O filme mesmo, né? Que o Gasparzinho tinha aquela coisa assim, de ser um cara bonito, Christina né? Ricci. Assim... Gasparzinho CGI. Nossa. Beijos, eu ia falar isso. Beijos, Elvis. Que o Elvis é muito fã da Christina Ricci. Até hoje. E da bebê da Christina Ricci, que é a cara dela, que eu descobri graças ao Elvis. Mas, assim, como é que vocês, assim, estão vendo, assim, o legado de Ghost? Se é que teve legado, acho que o maior foi como o Diego falou, para as carreiras, né, dos atores. Principalmente a Demi Moore, né, que virou essa coisa, assim, essa estrela do Star System, né, de Hollywood, que existia naquela época. E a Whoopi, né, que por um breve momento, assim, foi campeã de bilheteria, assim, né, que é algo... A gente pensar assim numa indústria tão racista, assim, nos anos 90, uma das atrizes mais reconhecidas que fazia sucesso era uma atriz negra, né?
E que não ganhava esses milhões que a Demi Moore ganhava, por exemplo, né? Assim, ganhou o Oscar, né? O Whoopi Goldberg, né? Coisa mais respeitável possível ali na época era isso. Ela tem um EGOT. Ela foi revolucionária. Ela tem um EGOT. Ela apresentou Oscar depois, né? Apresentou Oscar depois, inclusive, Algo né? que tem... Foi pra televisão. E ela tem EGOT, né? Ela tem os 4 prêmios importantes da indústria, né? Hoje em dia ela tá... As 4 esferas do dragão. Sim. E ela tá aposentada hoje em dia, meio que aposentada, né? Que ela continua no The View, Tá né? fazendo TV, né? Tá fazendo programinha de boa, apresentando, Encontro né? com Fátima Bernardes. Cara, mas em termos de legado, né? É isso que eu falo, né? É muito interessante que agora a gente tá começando a se afastar um pouco dos anos 80 de vez, né? Por mais que Stranger Things seja o tópico do momento nas redes sociais e todo mundo esteja falando só de Stranger Things, cada vez mais nós pegamos distância nos 80, 90 ali, né? E aí essa nostalgia que a gente vive, né? É meio o último rusar, né? Porque realmente a gente, pelo menos aqui nessa mesa, a impressão que eu tenho é que a gente cresceu muito nessa influência desses filmes dos 80, 90 que marcaram na bilheteria, né? E que ficaram passaram várias vezes na televisão e fundamentaram o gosto de muita gente, né? Mas agora, por exemplo, cara, pra ver no streaming, Ghost você pode ver no Globoplay, no Telecine ou alugado nas plataformas digitais, assim. É isso. E aí fica a questão, né? Eu acho que, a não ser que role um remake do filme, que eu acho bem possível, porque a Paramount tá nessa de ficar fazendo remake de tudo, é um filme que às vezes pode beirar, ficar meio, tipo, passar batido por uma geração, assim, e depois é redescoberto, porque... E aí também, né, até que o trabalho de marca, né, toda aquela coisa de estúdio, assim, mas ele é um filme que realmente ele vai ficando meio... Ele é bem ligado à sua época, assim, pra mim a sensação é essa, ele não é um filme que chama tanto a atenção, assim, hoje, a gente tem um carinho especial pelo filme, mas ele realmente é um filme que envelhece, assim, ele vai cada vez mais virando uma peça da sua época, assim, mas é isso, deixou atores muito famosos, foi um puta sucesso de bilheteria, foi indicado ao Oscar, ganhou 2 Oscars, sabe, não é uma coisa simples isso aí, e... meio que é isso, assim, ele só vai ficando da época, assim, ele não vai ficar uma coisa memorial, né, que as pessoas vão lembrando sempre, assim, de geração em geração, né, eu acho que ele pode acabar se perdendo até. Pra vocês, assim, Vincent e Diego. Não, eu também acho que ele ficou marcado meio que talvez por ser um filme mais palatável, assim, desse gênero, esse gênero não, mas essa coisa de um romance grande, de grande estúdio, super esquemático e tal, ele é meio que o exemplar perfeito dessas coisas todas, assim, então, uma coisa que se repetiu muitas vezes nos anos 90, né? Então, eu acho que, em questão de legado artístico, se for parar pra pensar, não sei se tem. Não sei se eu diria que tem algo assim. Porque a gente falou aí, o filme é uma bagunça e tal, e tudo tem muito a ver com esse... roteiro, que era tipo um roteirista famoso querendo filmar o roteiro dele, e daí entra um diretor contratado. O Jerry Zucker até hoje ele acha que Ghost é o melhor filme dele, né? Eu discordo, eu gosto mais das comédias, mas... Assim, quando sumiu é 30 vezes melhor, assim, não tem nem o que você dizer. É porque ele dirigiu sozinho o Ghost, né? Então tem um pouco essa coisa do orgulho, né? Até que eu sinto que eu assumi uma das melhores comédias do cinema norte-americano. Acho que é aquela coisa dele mesmo subestimar a comédia, sensacional. Né? Não querendo colocar campanha em certas enquetes, mas, pô, grandes filmes dos anos 80, assim, não tem nem o que ser dito. Assim. Aperte Cintos Piloto Sumiu é icônico. Mas aí que tá, né, Vinícius? Eu tava pensando agora, por exemplo, eu pensei agora, mas talvez efeitos visuais seja uma coisa lembrada, mas, puta, cada vez mais a gente mergulha no CGI, nessa coisa mais prática, vai ficando pelo caminho, assim, tipo, fica uma coisa mais tosca. Mas, assim, é incrível os efeitos visuais do filme, né, se parar pra pensar, é um trabalho refinado ali pra fazer as coisas acontecerem. E foi um rolê importante, né, um negócio que na pré-produção se buscou muito, queria-se muito fazer um efeito convincente, isso até integrado no roteiro, né, na forma como o filme lida, porque... ele fala... O roteiro é aquela coisa, ele é meio que uma bagunça, mas ele tem um esqueleto muito sólido, assim, de... quero contar uma história e tal. A gente falou mal do Sid Field outro dia. Esse é um roteiro exemplar, né? Um homem combalido aí pelas raivas da internet. Várias camadas. Mas eu ia dizer que essa coisa dos efeitos e dele atravessar as coisas, até no próprio filme tem um dos fantasmas que fala pra ele, eu acho que é o do hospital, Sim. que ele fala, as portas são muito difíceis, né, passar pelas portas. E daí tem essa coisa simbólica de que, tipo, é difícil fazer a passagem, né, e tal, e tem muito a ver e tal, e tem várias coisinhas, assim, super esquemáticas e tal, mas
E é isso, assim, dá pra entender, analisando friamente essas coisas, por que ele é um filme tão estimulante que, sei lá, minha mãe vai sentar e vai adorar e vai ser levada até o fim, mas se você começa a analisar e ver de uma forma mais, pensando cinematograficamente o que o filme trazia de novo, assim, são algumas coisas soltas, assim. Então ele é mais um filme de febre, assim, e assim, não deixa de ser não deixa de ser um mérito ele ter sido... Que hoje em dia qualquer filme pode virar febre com a campanha certa online e tal. Sim. Beleza, mas assim, na época, assim, no analógico, no sucesso E até hoje, bruto, né, pô, eu revendo o filme, assim, dá uma emoção final, assim, muito legal, assim, o resto final do filme. Sensacional, assim. O jeito que filma as lágrimas da Demi Moore. As lágrimas as que ela escolhe. Né? As luzes do PS2. Que aparentemente ela sabe. A fotografia é linda no momento, gosto, assim, ela toda banhada em amarelo, assim, dourado, aí tem umas leves azuis, assim, na lateral. Tipo, pô, ótimo, essa cena é ótima. De novo, é elegante o filme, assim, apesar de ser uma azul, ele é bem elegante. Mas olha, na minha visão, eu acho assim que Ghost... Inclusive, só uma coisa entre parênteses antes de ir pra isso. O Vince falou esse negócio da portas. E esse negócio de como filmar essas cenas que o Patrick Swayze toca a porta e ele vai numa simbiose com isso. Foi ideia do Walter Mancha, inclusive, né? Ele que sugeriu assim, a ideia de como filmar aquilo, né? Então você vê que o filme realmente foi um trabalho de colaboração das pessoas certas, na hora certas, para aquilo dar certo. Coisa bem esquemática mesmo, assim. Mais uma coisa que eu acho que Ghost vai ficar como legado é que eu acho que realmente ele não vai ser um filme que a gente... Sei lá, se a gente fosse pegar ano passado a lista dos anos 90, com certeza não é um filme que entrou em alguma dessas listas, sabe? Assim, não é um filme desses, assim, né? Com certeza não. Com certeza não. Mas eu acho que o Ghost é um filme que quando você vai olhar uma década, um ano, ele vai estar lá pra gente pensar, pô, os romances que marcaram essa década desse ano, sei lá, os filmes de sucesso dessa época desse ano, sabe? Assim, tipo, sei lá, tipo, quando a gente, independente das qualidades, do que subjetivamente cada um vai achar do filme, sei lá, quando você lembra de Love Story lá nos 70, quem lembra de Love Stories hoje em dia? Love Story é um filme que ficou, o filme que ficou naquele tempo, mas quando você pega aquela década e vê os romances que marcaram do sucesso, tá lá Love Story. Você pega, sei lá, quem que tava pensando em Top Gun antes do Tom Cruise decidir fazer uma continuação? Ninguém tava pensando em Top Gun, mas ele foi lá, pegou, fez uma continuação e isso aí e gerou o que gerou, sabe? Assim, agora todo mundo é fã de Top Gun. Sei lá, porque todo mundo fala, Top Gun, um filme que eu cresci. Exatamente, e tal, assim, né? Então acho que Ghost é isso, é um filme que tá lá, vai ficar lá no seu tempo e vai ser relembrado quando a gente chegar ao tempo. Não é um filme que tem uma força a mais a isso, não tem, assim, mas ele faz parte daquele tempo e vai ser relembrado com ele. E com certeza vão acabar fazendo um remake, uma série. Eu inclusive acho, vendo a narrativa do filme, eu fico surpreso que nenhum autor do brasileiro pegou o Ghost e fez uma novela em cima do Ghost. Porque o filme tem uma trama de novela, tem uma estrutura de novela. Deve ter um monte de novela que pegou, amiga. A gente que não percebeu. Mocinha. Ah, mas não tanto assim, sabe? Não, uma gêmea tem, tal, mas dá pra pegar a estrutura mesmíssima e fazer igual. Amiga, assim, a Dinah e o Otávio. E aí dá uma largada. Foi que eles estavam vivos, né? Mas enfim. Mas, por exemplo, teve aquela novela Celebridade lá, Gilberto Braga, que pegou a malvada e fez na cara dura, assim, sabe? Ninguém podia fazer. Porque o filme tem essa trama meio... Foda, novelaça. Exatamente. Tem essa trama, como a Camila falou, meio Valsir Carrasco, Ivani Ribeiro, Elizabeth Jean. O filme tem essa trama, né? O mocinho, pô, agora eu quero. O cômico, o vilão que é muito vilão, essas coisas, né, básicas, assim, né? Então acho que o filme... A novela da Sete. Exatamente. Dá pra fazer, vixe, demais, assim. Eu acho a novela da Sete total, assim, ó. O Daniel Ortiz, total. Assim, eu acho que o filme deixa material aí pra várias coisas serem feitas com ele. Acho que como foi feito o musical, né? Então eu acho que é questão de tempo. Uma hora vamos fazer aí. In time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still more Mas enfim, vamos então aos nossos saxofones. A gente
dar que, em vez de nota, a gente dá de 1 a 5 saxofones, porque o quê? Supercine é a cara do saxofone. Eu vou começar dos meus saxofones, que são 4, sim, de 1 a 5. Eu dou 4 saxofones, um coraçãozinho, porque, enfim, é cafona, é brega. Eu adoro, eu posso assistir. Pode, quando passar na TV, assim, eu vou parar pelo menos pra ver alguma coisa. E acho que é aquela coisa, assim, do filme que, como o Pedro falou, acho que ele é elegante. Ele tem as suas baranguices, mas mesmo as baranguices, elas têm um certo charme. Então, dou nota 4, que seria 4 saxofones. Diego. Cara, então, eu vou dar 3,5 pro filme, assim, nessa revisão. Porque eu acho que, assim, eu gosto do filme, mas eu tenho algumas coisas, eu tenho algumas ressalvas com ele, assim. Eu tenho alguns detalhes dele que são esses detalhes meio bagunçados, que eu acho que se chocam muito, assim, eu acho, assim, e que eu não lembrava tanto do filme. Mas eu acho um filme de boa de se ver. Eu acho um filme bem filmado, acho ele elegante. Eu acho os personagens dele muito carismáticos, o elenco tá muito bem. Assim, tá todo no seu auge do carisma, né? Todo mundo tá, tipo, muito... Tá sabendo somar muito bem para aqueles arquétipos tão fechadinhos que eles estão colocados lá. E pegar esse arquétipo e fazer situações tanto cômicas quanto românticas são muito legais. E como a Camila falou, você pega ele na televisão qualquer hora, você vê ele de boa, assim. É um filme muito bonito, muito charmoso, a cena final é linda, tem algumas sequências muito boas, né? Como aquela sequência inicial do apartamento. E é um filme gostoso de se ver, assim. Eu acho que ele sofre de algumas coisas que atrapalham ele nessa bagunça talvez de intenções, assim, que se mesclam aí do meio pro fim. Mas é um filme legal, vou dar 3,5 pra ele. É um belo filme, um belo drama romântico com suspense, com comédia e tudo junto. E com um trio de astros, assim, vamos dizer assim, de caras estreladas. Bom, esse é um daqueles filmes que rever foi legal porque... eu tinha visto 1000 vezes ele durante a infância e durante a adolescência e tal, e agora é legal ver esse filme estruturado mesmo, como a cinefilia acaba com a nossa alegria às vezes, né? Mas às vezes ela também faz o contrário. Então é um filme que a gente entra nessa de conversar e discutir cinema e leis, é muito clássico, e a gente acaba esquecendo desse básico às vezes, de como é muito difícil fazer bem esse básico e conseguir fazer um filme que a gente fala que o Ghost ele é elegante em fazer essa coisa bem tosca, bem fundamental, mas também é um mérito dele conseguir contar essa história de um jeito super gostoso, assim. É um filme que a gente não sente, eu não sei sequer que duração tem Ghost, porque quando eu começo a ver ele eu vou até o final facinho, e eu acho que a palavra aí que foi dita algumas vezes cabe muito bem. É um filme elegante nesse sentido, assim, por mais que o roteiro ele seja todo esquemático e tem seus problemas aí de ir para uns lados que ele não funciona muito bem em certas coisas, acho que ele funciona bem no final. Eu dou 3 estrelas e meia, 3 saxofones e meio pra ele, assim. É um filme que foi bom rever e daqui 10 anos eu consigo rever de novo. E a minha nota provavelmente vai subir também. Bom, eu dou 3 saxofones pro filme, assim. A galera que tá... O pessoal aqui na mesa me chamou hoje falando: não, você adorou o filme quando viu 7 anos atrás e tal. Só que é isso, assim, né? A gente não sabia que era 7 anos atrás. choque, assim. As pessoas mudam. As pessoas mudam, os gostos mudam também, mas o filme é muito legal, gente, ainda não deixa de ser uma coisa bacana mesmo. É só a gente vai vendo mais filme, a gente percebe algumas coisas a mais, assim, mas é um filme muito comovente, muito bonito, assim, bem trabalhado, assim. A gente passou uma boa hora aqui discutindo as forças dele, assim, e é legal, né? Eu acho que a gente... Não sei, a gente tá muito desgraçado com grandes lançamentos nos últimos tempos, né? Sempre essa coisa da crise final de Hollywood, né? E aí lembrar que faziam-se filmes assim, né? Sem muita pretensão no passado, eles eram super bem trabalhados e podiam ser uma cafonice de cabo a rabo e funcionava muito bem, né? Então, né... De novo, é um filme atraente, assim, ele é um filme realmente bonito, assim, dá pra dar uma choradinha no final tranquilo, assim, pelo menos. Vamos aproveitar então pro Corujão. Corujão é a nossa sessão de dicas, que a gente, como o Corujão passa depois do Supercine, é assim para você emendar e não necessariamente com uma relação ou não.
Eu vou começar então pelo Vincent, aí depois o Diego, o Pedro, e aí eu termino. Bom, três dicas, na verdade. A primeira é ver os filmes de ação que o Patrick Swayze fez ao redor de Ghost, que eu gosto muito dos dois. Tem, claro, Caçadores de Emoção, que é um clássico da Catherine Bigelow, que é ele e o Keanu Reeves. Entre este mês na MUBI, inclusive. Nossa, filmaço, adoro esse filme, acho um dos preferidos da Bigelow. E o anterior, que é o Matador de Aluguel, que é o Roadhouse, que é um filme maluquíssimo, assim, a gente tava falando do roteiro maluco de Ghost, mas o roteiro desse filme, assim, é um fiapo, faz sentido nenhum, mas ele é muito legal de ver ao mesmo tempo, porque é aquela coisa que ele é contratado para ser um segurança de um bar de beira de estrada que toda noite tem uma porradaria generalizada, e dele sistematiza tudo isso, e ele tem um irmão mais velho que é o... Como é que é o cara que falou mal do Power of the Dog? Sam Elliott. O Sam Elliott. Sam Elliott, jovem, cabeludo. E tem eu vi esse filme mais de uma vez, é legal que... Uma cena que me marca que ele fica discutindo com o Sam Elliott, tipo... não, mas se vier um cara muito grande, como é que eu faço pra bater nele? Esse tipo de diálogo rola no filme, então é maravilhoso. E o Sam Elliott fala, todo mundo tem joelho. O vilão do filme é o Ben Gazzara, que é um dos melhores atores do mundo. Nossa, de Cassavetes a... De um Cassavetes. É, sensacional. Vale tudo. Foda tem que pagar demais. as contas, né? E a minha segunda dica do Corujão é que quando a gente tá gravando, recém começou aí a série polêmica do Obi-Wan Kenobi, da Disney Plus, e eu não vou indicar a série em si, porque eu só vi uns episódios ainda, então ainda tô meio em cima do muro. Sem condição. Mas junto com a série, junto com muito que a Disney tem feito recentemente, tem essa renascença aí da trilogia dos anos 2000, que seria a trilogia prequel, ou a trilogia do George Lucas aí, que o pessoal tá começando a rever e entender que era bom, sempre foi bom e é maravilhoso, né? E pra mim é a melhor trilogia. Eu sei que é polêmico não achar a primeira, mas eu acho, pra mim, é a trilogia mais redonda, melhor, assim, por mais que eu goste de filmes das outras duas. Eu acho que vale rever, assim, vale olhar com carinho pra esse grande arco de fantasia que o Lucas construiu no início dos anos 2000 com muito poder, muito dinheiro, coisa que não vejo acontecendo em Hollywood daquele jeito, de novo. Então, revejam aí a trilogia do George Lucas, de Star Wars. Sim. Não, inclusive a gente falou de melodrama romântico aqui, o que é a trilogia do George Lucas, um grande melodrama romântico. Exato. Com muita tragédia, adoro. CGI falso, maravilhoso nessa coisa pra traduzir a farsa e crítica ao governo Bush, né? É tudo que queremos, né, cara? Tudo que queremos. É óbvio que a série agora vai trabalhar isso como drama de luto, né? Então, puta, cara, é sem condição mesmo. Aproveita que a galera tá falando da série Obi-Wan, vai ver a trilogia prequel e lembra que é bom essa porra, que é puta merda. Disney sendo Disney, né? Disney sendo Disney. Gente, eu gostei do Obi-Wan. Desculpa, eu sou uma vendida. Vê o episódio de hoje que você vai lembrar do eu adoro, que a Disney faz. Não viu o novo. Achei divertidinho, mas com questões. Mas, pegando essa do Vincent, assim, só queria dizer que Caçadores de Emoção também adoro, recomendo. Fiquei feliz de saber que tá no MUBI. E pra mim é o grande trabalho do Patrick Swayze, assim. Acho a atuação dele no filme excelente, assim. Dramaticamente mesmo, assim. A amizade dele com o Keanu Reeves eu acho maravilhosa, assim. Eu adoro esse filme, assim. Acho maravilhoso as cenas. Mas eu queria indicar coisas que eu andei vendo essa semana. Inclusive, até curioso o Pedro tá aqui, porque eu vi esse filme por causa dele. Porque a gente zoou o Pedro aí por causa de nota e tal, não sei o quê. O Pedro, eu tava no Letterboxd, e aí eis que eu vejo ele dando 4 pra um filme. Não é todo dia que isso acontece. Aí, nossa, o Pedro deu 4 pra esse filme. Aí eu pensei, caramba, né? É algo. É um filme de 2022, aí esse filme tá na Netflix. Aí eu tava sem nada pra fazer, e tava de noite, assim, já quase na hora de dormir. Eu falei, eu vou perder umas 3 horas, porque o filme é de 3 horas. Aí eu falei, vou ver o filme então. Que é o RRR, filme indiano, que tá na Netflix. Que até agora é o meu filme favorito desse ano. Filmaço, excelente esse filme, assim, sabe? É um filme de ação, assim, porradas sensacionais, de coreografias, assim, absurdas, de loucas, assim. É um filme insano, mas que dá conta dessa insanidade dele. Sequências musicais excelentes, assim. Os personagens são mega carismáticos. O filme também é um filme híbrido de vários gêneros,
mas ele consegue ser essa coisa louca e misturar esses gêneros e casar tudo isso de um jeito maravilhoso mesmo. É um filme empolgante, até que você não vê essas 3 horas passando, você fica imerso nessas loucuras que ele vai te somando, e ele consegue dosar isso com uma crítica anticolonialista que é sensacional. Então o filme é um cinema de espetáculo no seu mais alto nível, assim, é um filme maravilhoso mesmo, assim. Recomendo, assim, aproveitando que a gente falou da Whoopi Goldberg, que é um filme que eu amo dela, assim, que também aproveitando essas coisas de listas aí, dicas para futuras listas aí, de anos 80 e tal, aí, pelos entendedores entenderão. Tem um filme dela que chama Caras Hurt, do Robert Mulligan, que é uma obra-prima, é sensacional esse filme, assim, é um melodrama também, assim, que apesar da Whoopi Goldberg é contratada pra ser meio que babá Não, na verdade ela vai ser meio que babá, cozinheira, faz tudo, uma casa de uma família rica, que é formada, que tem como filho o Neil Patrick Harris, novinho, acho que foi o primeiro papel dele, assim, criança, antes dele fazer aquela série que é o médico adolescente, e How I Met Your Mother, assim, e aí os dois estão sensacionais nesse filme. Esse é um melodrama muito físico, assim, e muito comovente, e é um filme incrível mesmo, assim. Então, e eu também gostaria de recomendar um filme brasileiro, que é nos anos 70, que tá no YouTube, chama Paranoia, do Antônio Calmon, que é sobre bandidos que invadem uma casa de uma família rica. E também é um filme muito físico, muito visceral, assim, e um filme também sensacional. E tem vários astros no brasileiro, né? A Norma Begel, o Paulo Viraça, o Anselmo Duarte, eu revi esses tempos aí. Então fica essas 3 dicas aí de filmaços, assim. Só pegando carona na dica do Diego, assim, o RRR é uma sessão até necessária. Eu acho que a gente, se tudo der certo, esse programa sai na semana da estreia do Jurassic World novo aí, é meio que um contraponto até importante, assim, nesse momento que a gente tá passando. Então é bom vamos ver um blockbuster gigante, mesmo gigante, né? Só 77 milhões custou na Índia, né? Mas mostrando que dá pra fazer fantasia e espetáculo bem, assim, pelo menos. Mas pra você ver, essa foi a maior bilheteria da Índia, né? Pra você ver, né? Não, já foi derrubado, pior de tudo. Já tem outro filme que derrubou e tal, mas assim, o Rajamouli, ele é esse monstro, é o cara que fez os Bahubali, né? Ele tem toda essa perspectiva. Mas realmente é um puta filmaço e merece muito ser visto, assim. Eu tô vendo que tá começando a furar a bolha cinéfila, assim, então que bom que mais pessoas estão vendo. E é isso, tá na Netflix, né? O acesso fácil ajuda muito. Mas enfim, né, pegando o gancho um pouco no Ghost, né, foi meio coincidência, assim, peguei o filme meio de final de semana, assim, pra fechar o final de semana tranquilo com algo mais leve, acabei vendo Amores Eletrônicos, né, que é o Electric Dreams, do Steve Barron, né, que é um filme dos anos 80, né, não é a minissérie da Amazon lá, não é uma minissérie da Amazon que saiu um tempo atrás, baseada em Philip K. Dick, que era boa até, né? Ela só era muito instável e não teve nenhuma divulgação. Aí o negócio morreu na praia fodamente, assim. Mas era uma série até melhor que Black Mirror, pelo menos. Mas esse é uma comédia dos anos 80, né? Só que ele tem um pouco de sci-fi, porque no fim, como a tagline fala, né? Que é um garoto, uma garota e um computador, né? E aí eu acho interessante ver esse filme agora, porque é uma noção... Primeiro que é uma noção muito antiquada de que é um computador, assim. O computador do filme, ele é uma... Mesmo antes dele ganhar vida ali, de certa forma, ele já é uma coisa meio maluca, assim. Porque ele consegue ligar a luz, abrir porta, fazer café, assim. Ele se conecta com tudo muito facilmente a partir de cabos, assim. É uma visão muito primária do que era um computador pessoal na época, né? Mas a história meio que é isso. É um triângulo amoroso, de certa forma, que é esse cara que... trabalha com arquitetura, e eles falam pra ele, compra um computador porque você tem que trabalhar, etc, né, e esse é o futuro. Ele compra, só que ele acaba se envolvendo num acidente de computador, e o computador meio que ganha vida, né, ele ganha uma consciência no filme, e ao mesmo tempo o cara tá se apaixonando pela vizinha de cima, né, que é a Virginia Madsen, inclusive, aí, né, que fez o Sideways, fez uma porrada de filme aí. Então, é um filme meio... Ele é bem bobo, na verdade, só que e às vezes até meio redundante, um pouco pé no saco, assim, mas ele é super... É a mesma vibe do Ghost, sabe? Ele tem uma vibe muito gostosa de ver, assim, ajuda muito a trilha sonora, né, que tem assinada pelo Jorge Moroder, né, o que eu acho que é uma força, né, e aí são várias músicas, quase um musical, assim, o computador compõe música, tem várias vibes, assim.
O casal é charmoso, a história é interessante, pelo menos, assim, e termina com essa coisa, assim, do que o computador ele fica atrás dessa pergunta, né, o que é o amor, né, e ele se apaixona pela mulher, tenta se declarar pra ela, tem todo um arco em torno disso. Então acaba sendo uma sessão, até que forma uma sessão dupla, né, com o Ghost. O Ghost é o filme mais conceituado, mais conhecido, mais reconhecido, né, principalmente, mas esse Sonhos Elétricos, ele é um filme pequeno, né, ele acho que foi uma grana que foi gasta ali, mas ele foi meio esquecido pelo tempo, mas ele até que merece uma visita, assim, se você tá afim de uma coisa mais leve, assim, e até entender essa noção do computador, né, e como a gente meio que deu várias voltas e no fim a gente caiu um pouco nisso, porque o computador começa a tomar conta da vida do cara também, né, então tem meio você pode puxar vários paralelos com o nosso presente, assim, de certa forma, mesmo que o filme não esteja nem a pau querendo isso, né, então é um filme charmosinho, assim, se eu não me engano, o Steve Barron dirigiu alguma coisa aqui, deixa eu só confirmar. O Steve Barron dirigiu o primeiro Tartarugas Ninja, né, e aquele Pinóquio de madeira bizarro, né, que ficava aparecendo no VHS, sabe, do bonequinho e tudo mais. Ah, com o Martin Landau, né, que faz o Gepeto? Esse mesmo. Nossa, tô ligado, esse filme passava muito assim na tarde. Essa vibe de filme, gente, não vai escapar muito disso, mas acaba sendo um filme simpático, assim, não é nada, ele pode ser esquecido, mas ele puxa algumas coisinhas assim na cabeça, pelo menos, então fica aí a recomendação. Você acessou memórias minhas, Pedro, que nem eu conhecia. Cara, eu descobri agora que esse filme existe, assim, primeiro é uma alucinação na memória, assim, não é possível que isso aqui existia. Que loucura, cara. Uma curiosidade só sobre a Virginia Madsen, que era a irmã do Michael Madsen, né? Pouca gente sabe disso. Deu uma sumida, né, inclusive. Podia voltar, né? Deu uma sumidinha. Beijo, Virginia Madsen. Fez o filme do Candyman original. Ela fez o Candyman original. O Candyman, verdade. Sim, ela tem uma aparição nesse novo ou eu já obliterei esse filme na memória? Não, na verdade tem umas cenas assim que... Eu não sei se ela aparece em si, mas tem umas cenas... Porque esse filme é meio que a continuação, soft reboot, né? Recall. É o recall do rolê, né? Mas é isso, né? Eu já obliterei da memória. Esse filme é super marcante, teve uma geração, meu puta que pariu. Pedro Amago, que é isso? Bom, eu comecei uma maratonazinha anos 80, né? Pra ver coisas assim que ainda faltam, né? E... Por que será que você começou a maratona nos 80, né, Camila? Não deve ter nenhum motivo, né? Eu resolvi, assim, ver filmes da minha década e lembrar de coisas que eu vi no cinema. Mentira, né, gente? Assim, não... E aí eu vi 2 filmes que... Um tá na Netflix, o outro tá por aí. O que tá por aí é o Viagens Alucinantes, do Ken Russell. Não sei se vocês já assistiram. Que é o Altered States em inglês, e é com o falecido recentemente William Hurt. Ele foi indicado ao Globo de Ouro de Revelação por esse filme, então assim, pra você ver que foi o filme que deu início, né, à carreira dele. E é dirigido pelo Ken Russell, né, então assim, se você conhece pouco do Ken Russell, conhece um pouco, assim, é loucura, caos e assim, desgraçamento mental, né. Então esse filme tem... É sobre um professor universitário que começa a fazer uns experimentos, assim, com técnicas de isolamento, com fenômenos, assim, que mudam a consciência dele. E, assim, é um filme que eu esperava mais, mas ele é interessante para você ver os efeitos, assim. São coisas, assim, que pra mim, o Cronenberg fez melhor nos anos 80, com Videodrome, com A Mosca, principalmente com Videodrome, né? Nessa coisa, assim, de ser bem perturbador. E o outro filme que tá na Netflix, que é um raro caso assim, de filme. Eu achei poucos filmes dos anos 80 na Netflix que fogem assim do, sei lá, Indiana Jones, essas coisas, que é um filme argentino, A História Oficial, La História Oficial, do Luis Puenzo. Não sei se vocês já viram. Ele se passa. Ele ganhou o Oscar de filme, na época, filme estrangeiro, né, com a Norma Leandro. Eles passam na ditadura argentina nos anos 80 e é sobre uma professora que meio que descobre assim que a origem da filha dela, que é uma filha nem é legal falar muito esse termo, mas assim, para efeitos do filme é uma filha adotiva, né? Ela descobre assim que a origem dela não é o que ela achava e tal, e isso com todo o escopo ali. Ela também é uma professora, que nem o personagem desse filme, mas não foi uma coincidência assim, ver filmes de professores. Todo esse escopo assim da perseguição e tal, eles são
como essa classe intelectual, né, sobrevivia nessa época e tal. E é interessante, eu gostei bastante desse filme. A Norma Leandro depois foi indicada ao Oscar. Eu super achava que tinha sido por esse filme, mas depois ela foi indicada por um filme com a Liv Ullmann, chamado Gabi, uma história real, também, tipo assim, alguma coisa assim. E quem lembra, né, assim. Mas, enfim, pra quem tá fazendo maratona nos 80, esse filme é de 85 e Viagens Alucinantes, eu quero sempre falar Estados Alterados, que é Outer States. Viagens Alucinantes é de 1980, então fica a dica aí. E o Luiz Puenzo, ele, se eu não me engano, ele é pai da Lucia Puenzo, que depois fez muita coisa assim de cinema argentino, né? Inclusive ia dirigir o Viúva Negra, só que não rolou. Curiosidade. Mas, enfim. Queria agradecer muito ao Pedro por ter participado, assim, infelizmente, desculpa se o filme assim, não atendeu tanta expectativa de 7 anos atrás, mas espero que tenha sido divertido falar aqui. E queria que você passasse assim os jabás, onde a gente pode te encontrar, assim, para ler, ouvir e, enfim, ler, sempre ver o que você pensa, assim, gente, apesar assim da gente zoar, mas o Pedro gosta de filmes, ele escreve muito bem, inclusive ele tem uma newsletter maravilhosa. Sim, o Pedro é um apaixonado. O texto dele é um texto em 2 partes sobre marcas da violência, está cinema puro. Gente, queria agradecer, né, assim, porque fala de filme mediano, não, eu acho que é o que eu falo, eu gosto de falar de filme velho, assim, existe uma... Falta mais discussões sobre filmes velhos aqui no Brasil, em podcast pelo menos, eu acho que é muito afã de falar do lançamento, porque é uma coisa mais confete, tem mais mimo de vez em quando, parece, às vezes, mas é isso, né, discussões assim me enche os olhos, assim, eu acho super divertido falar desses filmes, ainda mais esses filmes que a gente olha como uma coisa super clássica, mas é isso, né, fazia muito tempo que eu nem pensava em Ghost, assim, sabe, é uma coisa que vai profundamente mesmo, assim, então agradecer muito a Camila, o Diego e o Vincent aí pelo convite, também pra quem tá ouvindo a gente, que ouviu até agora, pelo tempo aí que cedeu aí pra ouvir a gente, né, mas no mais, tô no cinemático, né, 2 vezes por semana aí falando de lançamento, com todas as probabilidades, assim, e é isso, né, assim, falando das piores coisas, as coisas mais legais, como o próprio RRR, né, e no mais, estamos por aí, né, eu tô com essa newsletter que eu tenho que aprender a divulgar direito nessas coisas, que é o Aventuras no Cinema, dá pra só colocar Aventuras no Cinema Substack, você acha. E é isso, é uma coisa que eu faço quinzenalmente aí pra me divertir, mas às vezes eu piro demais, acabo fazendo mais de 2 por mês. E é isso, coisas que vão no jornalismo de cinema, ensaios mesmo, coisas que eu fico pensando sobre filmes que eu tô assistindo. E... mas é isso, né? Tô no Twitter, Pedro S. Azevedo, tô na The Box, se colocar Pedro Estrada se acha. E tô no Medium também, se você quiser ler textos antigos meus. Enfim, estamos por aí, produzindo, procurando coisas pra fazer e tentando viver essa vidinha de cinema que é o que faz a gente ser feliz, né? Acho que é isso. E mais, muito obrigado, né? De novo, obrigado a todos aí pelo super convite aí. É muito maneiro o projeto Salvo Sem Legenda aí, é muito gostoso o ambiente, pelo menos, assim. Bom, você com certeza vai ser chamado, assim, vamos ficar de olho no seu Letterboxd, tipo, que a gente sabe, assim, que tem 5 estrelas escondidas ali, a gente sabe. Dá uma revisada. Tem muitas possibilidades. Inclusive, Marcas da Violência já passou no Supercine, então... Já passou, eu vi, deixa eu falar, eu vi a primeira vez Marcas da Violência no Supercine, eu fiquei chocado com o filme, assim, e aí depois o amor só cresceu, assim, né, esse filme é... Nossa senhora, gente, eu lembro desse filme lançado. Mas, enfim, gente, eu queria agradecer. Vincent, Diego, deem seus tchau, se vocês têm algum recado, alguma coisa pra divulgar, Pix, essas coisas, enfim. Ô Camila, ainda não tô pedindo Pix, mas logo mais estarei, me aguardem, logo mais estarei. Não, mas ó, gente, lembrando que o podcast também tá no meu canal no YouTube, né, então você já sabe o esquema, né, eu fiz cinema, meu canal no YouTube, que eu tô sempre tentando manter nativa e tá indo bem certo, assim, até agora, assim, né, e os vídeos os vídeos que tem o áudio do podcast vão sempre lá, então você sabe o esquema, né, entre lá no canal, Fiz Cinema, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, curtam o vídeo, compartilhem, recomendem pros seus amigos, e tem lá vários outros vídeos de outros filmes comigo, fazendo vídeo ensaios, assim, e fazendo críticas também, comentando sobre cinema, e também tem lives lá, e vídeos de conversa com Camila, com Pedro, aí não tem o Vicent, mas terá, logo mais ele
ele vai pro canal também num vídeo desse, assim. É só o tempo aguardar. E também tem o meu Letterboxd, tô bem ativo lá, Diego Quara, tudo junto. Você pegar escrevendo alguma coisinha, um comentário rápido, ou então, sei lá, um texto mais longo, assim. Também tô no Cineprot, sou um dos críticos lá, tem textos meus lá, não tão pontualmente, assim, mas sempre tem alguma coisa minha lá, e tem bastante textos lá pra serem lidos, assim. Também tem o meu blog, também se chama Free Cinema, não tá tão ativo, mas também tem outros textos meu lá mais antigos. E tô no Twitter lá sempre comentando coisas, assim, mais sobre cinema audiovisual, mas sempre que surge alguma casualidade aí, tô falando lá, @edquara2, tudo junto, Instagram, @edquara2, tudo junto. E é isso, queria de novo agradecer o Pedro por ter aceito o convite, foi sempre bacana conversar com ele, assim, sempre maravilhoso, assim, Pedro, tenha certeza que você aí vai voltar aqui várias vezes, a gente vai usar você muitas vezes ainda, Pedro, muitas vezes. Que creepy, né? Mas tudo bem, vamos que vamos, né? A intenção é... Revisa suas notas antigas pra sair do vai... Ressuscitando os pecados, né? Vai ali. Mas você gostou mesmo desse filme? Um filme de morte, ressuscitar o nosso trabalho, né? Um filme que tem tanta morte. Bom, eu tenho meu blog, minha página no Instagram, chama Coquetel Kuleshov. Falo no Twitter também, VMC Zering. Eu vejo muito filme e eu escrevo sobre tudo e às vezes atraso, porque eu tenho preguiça. Eu não tenho preguiça de escrever, mas eu tenho preguiça de revisar. Então eu tenho um documento enorme aqui. Quem sempre? Com revisões pendentes, mas... E é isso, agora as páginas e o blog estão prestes a ser tomados pelo Olhar de Cinema, o Festival de Curitiba, que eu vou cobrir, e já vai ter acabado quando esse aqui sair, mas tem coisas lá, a gente falou de Top Gun no início aí, eu fiz um conteúdo recente sobre Top Gun, tentando entender os impulsos comerciais do Tony Scott para fazer aquele filme naquela época, daquele jeito, então... sigam lá, curtam e comentem no blog e tal. E é isso aí. Bom, gente, então agradecemos a vocês que estão ouvindo até agora. E a gente já vai aproveitar para falar o próximo filme. A gente vai para 1996 falar de Irmãs Wachowski com Ligadas pelo Desejo. E, enfim, vamos chamar Jennifer Tilly e Gina Gerson para participarem. Mentira, gente. Assim, vai rolar um dia. Mas, enfim, já dá para vocês procurarem, né? Esse filme está no Telecine/Globoplay, então vocês podem procurar e assistir até o lançamento do podcast. E a gente queria estender mais uma vez o agradecimento ao Felipe Hoffman pela participação na abertura do podcast. E agradecer a quem está ouvindo e dando seus feedbacks. E é isso. Tchau! Tchau, gente! Tchau, meninas! Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. Agora voltando e repetindo o primeiro verso. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. Ai, tá bom, mas pare de cantar onde você quiser, só não cante mais.